amigos da Bandeirantes, hein? Um grande abraço, muito boa noite mesmo. São 19 horas e 13 minutos. Começa aqui o nosso Concentração. Pô, tava ouvindo o jogo do Santos, legal. O Santos virou 2-1 pra cima do Inter. É que o nosso Concentração começa agora. O jogo da Ponte é 20h30, mais um horário exótico, né? É Ponte Brusque, é a primeira rodada do segundo turno com VAR. Com VAR, tá? Quem vai narrar aqui é o amigo Batista, quem comenta é Tigrão. E reportagens de Antônio Lupi, o incrível. Cumprimentar nossa equipe técnica aqui, Alexandre Almeida, Joelso Cardoso, Gil Kleber e Gilberto Sufi. Um abraço, viu, Almeidinha? Tá tudo bem, né? Ô, seu Gil Kleber, um abraço ao senhor. Boa noite, tá comedido, tá bem. Verdade. Já versão 2022, né? É verdade. Então, tá bom. Obrigado, viu, Gil Kleber? Meus amigos, é o seguinte, daqui a pouco vamos gerar o placar aqui, a rodada aí da Série B. Enfim, a Ponte vai ter que fazer um segundo turno bem diferente, uma boa reação para escapar dessa incrível situação, né? Vai pegar o Brusque que foi adversário de início da Ponte. No dia 30 de maio começava aí o Brasileiro da Série B, né? 30 de maio lá em Brusque. O jogo foi um domingo, 11 horas. E aí a Ponte com Igor Vinhas, Felipe Albuquerque, Ednei, Juan Renato e Jean Carlos, Dauan, Vini Locatelli, depois Leonaldi, Camilo, depois Thales, Renatinho, depois Pedrinho, Paulo Sérgio, depois João Veras e Moisés, depois Niltinho. E o técnico Sandro Forner, interino. Por quê? Porque o Gilson Kleina, ele estava contratado, Gilson Kleina estava no estádio para iniciar a sua quinta passagem pela Ponte, tá? Dos que jogaram, não estão mais Juan Renato, o Dauan tá no Juventude, Juan Renato tá no exterior, Azerbaijão, se não me engano, viu? É meu anjo da guarda falou, isso, Juan Renato, Azerbaijão, certo, anjo da guarda? Muito obrigado, Dauan Juventude, mas não tá jogando. Renatinho, não sei se arrumou time, daqui a pouco o anjo da guarda vai falar. O Paulo Sérgio, ele está no Operário, fez gol ontem no Vasco. O Paulo Sérgio fez um gol na estreia de bicicleta contra o Cruzeiro. Saiu da Ponte e foi pro Operário, marcou 3 gols. 3 gols, né? É isso aí. Deixa eu ver quem é mais aqui. O Edu não vai jogar, rapaz. O Edu marcou os 2 gols na Ponte. Um de pênalti, cometido pelo Dauan. E isso foi no primeiro tempo. Aí, às 5 do segundo tempo, o Edu marcou 2-0 Brusque. E o gol da Ponte foi do Camilo, né? O Camilo foi uma falta lateral que ele cobrou. E teve um gol anulado da Ponte. Foi nos acréscimos. Escanteio cobrado. Dauan marca de cabeça, mas a arbitragem apontou uma falta que o zagueiro da Ponte, Juan Renato, fez no zagueiro do Brusque. Mas não foi. A TV mostrou, não foi. Gol legal. Mas não tinha VAR. Hoje tem. Olha, o VAR fez falta pra Ponte no primeiro turno. Só falta agora o VAR complicar. Já pensou? Macaca safada. Não é fácil não, viu? Então é isso aí. É o único confronto na história entre Brusque e Ponte. E como sempre estamos iniciando o nosso Concentração, vamos ao nosso quadro de Autoridades ao Palanque. Bandeiras hasteadas e a banda posicionada, hein? Mas no palanque as autoridades de máscara, mantendo o distanciamento, hein? Às 20h30 tem Ponte Brusque. Quem vai narrar é o amigo Batista. Curte um pouco do violino aí? Qual é o nome dela? Mudou. Vamos nessa. Não tem importância. É a Michele Palhotta. Ó a Michele aí, comanda a orquestra da Ponte. Vai, Michele!
pra vencer, nosso time faz tremer, meu Bruscão do coração. Danilo de Piracicaba, amigo do Boris. Diz que a Ponte vence 2-0, hein? Um abraço, viu, Danilo? Grande Piracicaba, que vai passar Piracicaba a ser região metropolitana. Vai ser aí a sede da região metropolitana, assim como Campinas também é sede da região metropolitana de Campinas, abrange 20 cidades. Então, por isso, o Boris, ele tá que tá, entendeu? Olha, é o seguinte, o Lupe, em termos de resultado na Série B, só falar aqui a rodada, tá? Tá bom. Sexta-feira, Avaí 1, Coritiba de virada 2, né? O Getúlio 1-0 Avaí, Igor Paixão empatou, assim na sequência. Coritiba já empatou com o Igor Paixão, e aí o Léo Gamalho, no segundo tempo, marcou o segundo gol do Coritiba, né? Cruzeiro 1-0 no Confiança, gol do Marcelo Moreno, teve torcida, né? Cruzeiro 1, Confiança 0, sexta-feira. Ontem, Vitória 1, Guarani 0, gol olímpico do Soares. Operário 2, Vasco 0, Paulo Sérgio fez 1. Remo 1, CRB 2, incrível, pênalti pro CRB, Renan Bressan fez 1-0. Na sequência, outro pênalti pro CRB, Renan Bressan bateu e cobrou, 2-0. E aí o Jefferson marcou para o Remo, ficou Remo 1, CRB 2, tá? Tivemos hoje pela manhã, Botafogo 3, Vila Nova 2, Botafogo Chay 1-0, Botafogo Rafael Navarro 2-0, Diego Gonçalves 3-0, e aí o Cleiton marcou para o Vila Nova. Cleiton é o daqui, né? É o da Ponte, né? Isso. O Cleiton é o zagueiro da Ponte, esse é Cleiton, né? E o Rafael Donato marcando aí pro Vila Nova. Nos acréscimos marcou, tá? 3-2 para o Botafogo. Botafogo, então, ultrapassou o Guarani também. Tivemos agora Goiás 2, agora à tarde, 2-2, Goiás Sampaio Correia. O Natson fez 1-0 pro Sampaio. O Nicolas empatou para o Goiás. Olha ele aí, Apodi. Apodi marcou 2-1 Goiás. Aí o Natson de novo, o gol dele empatando pro Sampaio Correia, 2-2, tá? Deixa eu só ver o Londrina aqui. Londrina 0-0, tá? Tá começando o segundo tempo. Londrina 0. Brasil de Pelotas também 0. E 21h30 tem CSA e Náutico, tá? Aliás, o CSA e Náutico não é hoje não, viu? É terça, Edu. É terça-feira. Esse jogo foi pra terça. Não é isso? Terça-feira. 9h30 tá aqui nos meus papéis. CSA e Náutico é terça-feira. É verdade. Bem que Totoyati avisou, não acreditei, viu? Eu não reparei no site da CBF, mas é terça-feira esse jogo. Olha, Coritiba, líder com 29, em segundo CRB, 36, em terceiro Goiás, 35, em quarto Avaí, 33, em quinto Botafogo, 32, em sexto Operário, 32, em sétimo Sampaio Correia, 31, em oitavo Náutico, 30, em nono Guarani, 30, em décimo CSA, 28, um jogo a menos, 11º Vasco com 28, 12º Remo 26, 13º Brusque 25, 14º Cruzeiro 24, o Londrina está empatando, é 15º com 20 nesse momento, a Ponte é 16ª com 19 e depois os 4 últimos, Vila Nova 19, Vitória 19, Confiança 13 e o Brasil empatando, continua em último agora com 12 com esse empate, né? Olha, o Guarani era sexto colocado, terminou o primeiro turno como sexto colocado, né? E olha só, foi ultrapassado por 3 equipes, é o nono colocado, mas tá tudo junto, tá? 30 Guarani, o Náutico tem um jogo a menos, vai jogar ainda, tá? Então você vê, Guarani 30, Náutico 30, Sampaio 31, Operário 32, Botafogo 32, Avaí 33, um vizinho do outro. Aqui dá uma pequena folga, Goiás 35, Goiás pro Avaí, diferença de 2. Aí CRB 36, que é o segundo colocado. O Coritiba se distancia um pouquinho, 39, abre 3 pontos do segundo colocado. O Botafogo, quinto, tem 32, o Coritiba tem 39, uma diferença de 7 pontos. No caso da Ponte, também, olha, Londrina, 15º, 20, Ponte 19, Vila Nova 19, Vitória 19, Confiança 13, aqui distanciou um pouco. E Brasil 13, Confiança e Brasil já começam a sinalizar para o lado negativo. Tá bom. Ô Lupe, eu preparei aqui os que jogaram na Ponte esse ano, onde é que eles estão, né?
e qual a posição deles, tá? Mas eu vou debater com você me ajuda na memória Certo. aqui, tá? Ok. A gente pega... Escalação da Ponte daqui a quanto tempo? Eu acredito que daqui uns... Fala aí, Edu. Ah lá. 5 minutos, né? Ô, Tigrão, como você vai, Tigrão? Sua linha já está ok, pelo jeito, hein, Tigrão? Um grande abraço, seja bem-vindo, Tigrão. Opa, beleza, estamos aqui. Graças a Deus, em ordem. Deu um pequeno pipoco aí a hora que eu chamei, né? Aquele comentarista que nunca te abandona, como Jamais. você frisou. Um abraço pro Lupe aí. Um abraço, Tiger. O noivo mais fresco de Campinas. Hã? Esse é fresco, tá? Eu lembrei de você, rapaz, sexta-feira. Porque eu tava assistindo o Cruzeiro e Confiança e o repórter foi de novo no goleiro da palavra fácil, mas ele falou uns 7 minutos naquela saída de campo. Não, o Michael. Comentarista tem que ser prolixo, o povo gosta. Mas jogador prolixo é um problema. O Edu, um grande abraço, viu? Pra você também, Tigrão. Tá tudo legal. É o seguinte, rapaz, você falou aí que o Vila Nova marcou o segundo nos acréscimos. Não foi? Não foi. Deixa eu marcar aqui. Anota aí. Ele marcou aos 40,39 segundos. Você sabe o que aconteceu, Edu? O que aconteceu? E aí, Tigrão? Depois que eu tava vendo dois jogos aí, você coruja pra lá, coruja... Eu tava vendo Palmeiras e Cuiabá, uma surpresa, né? O Walter, goleiro do Cuiabá, fazendo peripécias, malabarismos, e o Cuiabá acabou ganhando o jogo. Mas tava 1-0 até quase 50 minutos, e aí o Cuiabá espetou o segundo gol. Então quem não viu o jogo, o Palmeiras tal... Não, o Palmeiras amassou, foi pra cima... E o Walter, ex-eterno reserva do Cássio no Corinthians, ele desequilibrou o jogo com 1-0 pro Palmeiras. E aí o Palmeiras foi com tudo pra cima, né? Foi pra cima o Servílio, o Ademir da Guia, o Rinaldo, ponta esquerda, o Leivinha, César Maluco, Luiz Pereira, foi todo mundo pra cima. E aí num contra-ataque já naquela fase do desespero, então 2 jogos enganosos, né? Naquela fase já do Palmeiras arriscando tudo e se expondo demais, aí o Cuiabá fez o segundo gol, uma grande surpresa, perigosa surpresa. O Palmeiras fica aí a 5 pontos do Flamengo e com o jogo, a 5 pontos do Atlético Mineiro e com um jogo a mais. Então você vê que a diferença ela é bastante significativa. E nesse jogo aí que eu fiquei corujando, eu ia pra lá e pra cá, zapeando, né? Negócio de controle remoto, por isso que a gente fica barrigudo. Não precisa mais levantar do sofá e ir lá ficar mexendo no seletor. Você lembra, Edu? Nossa senhora, tinha que... Dava cada tranco, parecia uma metralhadora. E sem falar da antena, né? Tinha que ajustar a antena. E bombril na antena, e aí subia um dos irmãos em cima da casa. Ê! Não, volta! Aí! Pra pegar tudo cheio de sombra. Hoje é uma maravilha. Hoje né? é a cabo e que com o aparelho ainda precisa ajeitar, pô. Controle. Brincadeira, hein, Tigrão? Hoje você fica sentado, beliscando um negocinho e tal. E aí o que aconteceu? Tava 3-1, né? Aí o Vila fez o segundo gol, 3-2. Você tá corretíssimo quando você diz aí que o Botafogo fisicamente arriou. E você sabe o que aconteceu com 3-2 ou não? Em 2 lances diferentes, não é no mesmo lance. Primeiro um, depois o outro. O Botafogo tomou um sufoco tão grande que o Vila botou com o goleiro do Botafogo batido. 2 bolas nas traves do Botafogo. Nossa. 2 na trave. 2. Então o torcedor da Ponte que estava com o terço na mão, né? Aliás, já vou pedir para você aí, para que mantenha a tradição, terço e milho, viu, Edu? Para hoje, para daqui a pouco. Por muito pouco, mas por muito pouco, o Botafogo não sofreu um empate. E aí, se o Vila tivesse feito o terceiro gol, ou seja, heroicamente conseguido empatar a partida, a Ponte entraria
né? Dentro da jornada de hoje, ou seja, começaria o jogo psicologicamente numa situação complicada dentro do Z4, ou seja, na zona de rebaixamento. Agora tem o Londrina aí que tá empatando, é isso? Tá empatando? Tá empatando, chegando 0-0 com o Brasil. Tá ultrapassando o Londrina, que ganhou 6 pontos, a exemplo da própria Ponte quando jogou em casa. Só que o Londrina, nas 2 últimas rodadas do Londrina, a Ponte não. A Ponte perdeu pro Botafogo e tal. Só que é o seguinte, o Londrina, no último jogo, ganhou de virada do Vasco dentro de São Januário. Também vi esse jogo. O Vasco deu mole, bambeou as pernas e perdeu o jogo de virada. E aí o Londrina, nesse momento, com o jogo em andamento, está na frente da Ponte. E estaria também o Vila Nova se a trave não fosse Ponte Pretana, lá no Engenhão. Não fosse preta e branca. Se Garrincha não tivesse ficado lá, de mãos dadas com o Dicá para que a bola não entrasse. Né? Quarentinha, Zagallo, Nilton Santos, todos eles estavam lá fazendo uma barreira e engrossando o diâmetro do pau da trave. E a bola bateu 2 vezes em lances distintos, depois de 3-2. E aí o juiz, preocupadíssimo, sabe quantos minutos ele deu de acréscimo ou não? Quantos? 9. Boia. 9. Aí o jogo ia até 54. E o Vila Nova em cima, e o Botafogo se arrastando, e o Botafogo de joelhos. Aí quando deu 53-29, sabe o que ele fez ou não? Terminou o jogo, falou, não sou louco, pô. Eu conheço lá o Engenhão, viu, Edu? E sei onde ele está. Ele fica no bairro de Del Castilho, no Rio de Janeiro. É uma região perigosíssima, na linha amarela, lá no Rio de Janeiro. Nada contra as comunidades, nada contra as favelas, absolutamente não. Mas ele fica numa região onde os caras... A linha amarela é uma via expressa de 4 faixas de cada lado, né? E ela liga 2 regiões importantes do Rio de Janeiro, inclusive a Barra da Tijuca, que hoje é elite no Rio, é mais badalada e mais cara do que Copacabana, do que a Zona Sul, do que o Leblon, do que Ipanema. Mas a Barra está lá em cima e tem essa via amarela, para quem não vai com frequência ao Rio de Janeiro, ela liga a Barra da Tijuca lá embaixo, já com a Via Dutra, né? E passa pela Avenida Brasil. É um trajeto aí de 15 quilômetros, mais ou menos, é uma via expressa dentro do Rio de Janeiro. Pra você ter uma ideia do tamanho dela, tem pedágio. É dentro do Rio de Janeiro, é como se fosse uma espécie assim de Marginal Tietê ou Marginal Pinheiros, em São Paulo. Mas ela tem pedágio. Tem que parar na cabine, tem que tirar o dinheirinho do bolso, tem que ter moedinha de troco e tal. E essa via amarela, ela fica ladeada por comunidades, por favelas perigosas, algumas delas lamentavelmente dominadas pelo tráfico, lá no Rio de Janeiro. E é muito comum a via amarela no meio, né? E de um lado, o cara dando tiro no outro. A bala passa por cima da via amarela e o controle do tráfico dando tiro um no outro, um pro lado de lá, né, e outro pro lado de cá. Aqueles caras que comandam o crime de uma forma triste demais no Rio de Janeiro. E quem tá passando de carro na via amarela fica ali, né? Se pegar uma já era. Você passa no meio do fogo cruzado. E onde é que é o Engenhão? Numa das margens da via amarela, no bairro de Del Castilho, no Rio de Janeiro. Eu conheço como a palma da minha mão, já dirigi muito por lá, trabalhando, sempre trabalhando, nunca fazendo turismo, nem lá, nem na Barra da Tijuca, nem no Leblon, sempre trabalhando. Aí quando o juiz deu uma olhada, morro pra cá, morro pra lá, ele falou assim, eu não vou morrer aqui não. Ele terminou um pouquinho mais de 30 segundos, ele meteu o apito na boca, terminou o jogo, mas o Botafogo estava a pique de tomar o 3º gol.
Essa foi a história do jogo. O Vila Nova jogou muito e o Botafogo mostrou um despreparo físico, psicológico, emocional muito grande depois de estar vencendo o jogo por 3-1. Essa é a história do jogo. Já para dar uma ilustrada aí nas emoções do domingo. Então, se você levou o milho na espiga, entrega aí pro Lupe, já para, né, que ele possa soltar todos os grãos da espiga e você se ajoelha aí. Porque um outro jogo que eu vi também foi do Brusque, última partida do Brusque, contra o Goiás. E aí você vê lá, 1-0 pro Goiás. 1-0 pro Goiás. Puxa vida, o Brusque tá em queda, perdeu em casa pro Goiás. Nada disso. Nada disso. Perdeu, é verdade. Mas o Tadeus, ó, Tadeus, com S, depois do U, ele me lembrou Carlos Roberto Galo, o Carlos Ganso da Ponte, mas ele jogou uma barbaridade. Aliás, ele é disparadamente o melhor goleiro da Série B. O Brusque tem uma intensidade, ele tem uma velocidade, uma agressividade com a bola nos pés que você não acredita. Ele foi para cima, foi para dentro, mas ele amassou o Goiás, encolhidinho lá no seu campo, e o Tadeus, sendo Deus, pegando até pensamento. Então, estou te preparando psicologicamente. Se você não levou aquela moita de erva cidreira para tomar um chá aí, ainda está em tempo. O jogo vai ser muito difícil. Eduzaço. Como é bom ser viajado, não? Como é bom. O Tigrão conhece tudo, rapaz. Vive em aeroporto e viaja. Ó, saiu a ponte, hein? Saiu a ponte. Mas a vida inteira o Tigrão viajou. Então tem uma experiência, rapaz. É tudo, hein? É de norte a sul. É brincadeira. Brincadeira. E ele falando pra ficar no milho aqui, hein? 19 rodadas no milho, já imaginaram? Lupe, ponte escalada. Ponte escalada, Edu, confirmada pelo técnico Gilson Kleina. Antes da escalação, uma informação que foi divulgada agora pela Ponte Preta. O meio Camilo, com dores no joelho, será desfalque, não foi relacionado para a partida desta noite entre Ponte Preta e Brusque. Então Camilo hoje nem no banco. Macaca vai enfrentar o time catarinense com o Ivan Quaresma, camisa número 1 no gol. Na direita, 2, Felipe Albuquerque. Na zaga, 13, Thiago Lopes. 23, Cleilton. E na lateral esquerda, com a camisa meia dúzia, Rafael Santos. No meio-campo, 95, voltando ao time, André Luiz. 8, Vini Locatelli. E com a 20, Fecim. No ataque, 7, Niltinho, confirmado no time titular. 99, Rodrigão. E Moisés com a 121. Porque mudou? O que aconteceu? Aniversário da Ponte, né? Ah, pô, você que já passou o aniversário. Só que hoje a Ponte joga com seu uniforme de número 3. Aquele uniforme que foi desenvolvido, né, para comemorar os 121 anos da Ponte, onde o hino, a letra do hino, ela está no local da faixa transversal do uniforme, camisa branca, a letra cinza, todo o hino no lugar da faixa. Então, ficou pronto o uniforme, a Ponte joga com ele hoje e o Moisés vai com a 121. Normalmente, ele é o 21. Então, você só põe um na frente e tá tudo certo, Edu. Tá tudo certo. Quantas comenta já. Você levou aí, Edu? Oi? Quantas espigas você levou? Tigrão, é o seguinte, é 2 para cada joelho no primeiro tempo e mais 2 no segundo tempo. Você tem que renovar. Então você pode dobrar, ver se dá tempo de ir lá na Quitanda. Sim. Lá no Cambuí, ali onde você mora. Na venda. Na venda? É. Compra mais 2, porque toda vez que tem estreia de camisa, ou que tem número especial, 100 jogos do fulano de tal. 50 jogos. Toda vez que tem essa frescura aí, né? E também a Ponte já fez aniversário, já tá quase com 122. e os caras estão aí ainda falando de 121. Toda vez que tem uma mudança de rotina, ou joga com a preta tradicional, ou joga com a branca tradicional, aí vem com a amarela, azul, vem com o terceiro uniforme,
joga com aquele adereço na cabeça, igual a Carmen Miranda cantava, cheio de banana, de frutas. Toda vez que sai da rotina, que sai do papai e mamãe, preto e branco ou branco e preto, a Ponte entra no cacete. Então, por gentileza, você que é neto de Pedro Pinheiro, que empresta o seu glorioso nome ao Salão Nobre da Ponte, que tem uma história, uma folha de serviços maravilhosa a favor da Ponte, né? Durante tantas décadas, tendo sido desde acompanhador de árbitro, ia buscar na rodoviária que não existia, lá no alto da Campos Sales, quase perto da Andrade Neves, mas os ônibus paravam lá num boteco. E aí Pedro Pinheiro, de vez em quando, ia dar as boas-vindas para o árbitro. E ele tinha um longo diálogo com o juiz, de lá do alto da Campos Sales até o estádio Moisés Lucarelli, e normalmente as coisas funcionavam. Não sei se eu fui claro. E ele foi tesoureiro, gandula, motorista e presidente da Associação Atlética Ponte Preta. Então você que tem toda essa história, todo esse DNA, com camisa diferente hoje, com essa frescura de 121, a Ponte já está quase com 122 anos, pega mais 2 espigas, debulhe o milho e ajoelhe numa quantidade maior, porque vai ser dose para leão, viu, Edu? Não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil. Olha, vamos ao banco. Eu não passei o banco, perdão. Então repita o time, vamos pro banco, Dion. Um Ivan Quaresma, 2 Felipe Albuquerque, 13 Thiago Lopes, 23 Cleilton, meia dúzia Rafael Santos, 95 André Luiz, 8 Locatelli, 20 Fecim, 7 Niltinho, 99 Rodrigão e 121 Moisés. No banco, 12 Igor Vinhas, 3 Ednei, 11 Pedrinho, 14 Lucas Cândido, voltando depois de um longo período aí afastado por conta de um problema muscular, 15 Marco Júnior, 16 Gustavo Cipriano, 17 Richard, 18 Leonaldi, 19 Josiel, 26 Jean Carlos, 45 João Veras e 71 Iago. Tá, e o Camilo, repetindo? O Camilo com dores no joelho hoje não vai pro jogo, é desfalque da Ponte Preta. O tal de Thales, pelo amor de Deus. O Thales, eu vejo algumas imagens dele que a Ponte disponibiliza treinando, mas não é relacionado. Acredito que ainda não tá pronto, mas é uma transição aí praticamente eterna, né? Tá fácil o Brusque aí, não? Tá o Brusque, fácil, vamos claro, lá? vamos lá. 85 Zé Carlos. Zé Carlos é o goleiro. 20 Totti na lateral direita. 3, Jansson, zagueiro. E o 4 é o Everton, alemão. Na esquerda, com a meia dúzia, vai o Ayrton, que era dúvida até momentos antes da partida. Meio campo, 5, Rodolfo. 17, Nonato. 7, Bruno Alves. E 30, Garcês. No ataque, 10, Thiago Alagoano, que sem o Edu passa a ser o personagem principal da equipe, e 87, Diego Matias. Edu, técnico Gerson Testoni, o técnico mais longevo entre os clubes das 4 divisões do futebol do Brasil. Não diga, ele estava no primeiro turno, né? Já estava na estreia, né? Do Brusque, venceu 2-1. Quanto tempo ele está lá? Ele está lá desde 2019, nessa passagem, já teve uma antes. Somando tudo, ele está 692 dias à frente do Brusque. São 98 jogos, 47 vitórias, 24 empates e 27 derrotas. 56,1% de aproveitamento. Vamos dar uma faturada, hein? Macaca Escalada, você ouviu e o Tigrão vai comentar na sequência o que ele achou aí. A escalação do Gilson Kleina. André Luiz voltando, Vini Locatelli não sai do time, tem no banco o Lucas Cândido, essas e outras, Camilo, problema no joelho, não foi relacionado, diz, olha, 20h30, hein? 20h30 tem Ponte Brusque, agora 19h48.
Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telhanorte. A Telhanorte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Bandeirantes é do Pinheiro. Opa, ô botãozinho, muito bem, olha, tá Londrina e Brasil, segundo tempo 0-0, então a Ponte, nesse momento, Londrina ultrapassa a Ponte, o campeonato da Ponte é esse. Pera um pouquinho só, como é que chama isso aqui, Lupe? Você coloca no site, aparece um monte de figurinha. Chama Pop-Up. Nossa senhora, é patrocinador, você vai ver, você não consegue ver nenhum site hoje, né? Chama Pop-Up. Como é que chama? Pop-Up. Repita aqui, por favor, Pop-Up. Pop-up, né? Deixa assim, então. Por que eu fui perguntar? Hein? Tem como travar? Daqui a pouco eu te ensino. Igual você pediu milho pelo aplicativo. Vai pedir agora. Foi agora. Chega na portaria lá. Ó, esse é o Campeonato da Ponte, olha. Brasil, Confiança, Vitória, Vila, Londrina, não vou falar o Cruzeiro, né? Pela tradição, pela camisa, Luxemburgo, 5 jogos lá, deu uma reagida do Cruzeiro. E o Brusque, se a Ponte venceu hoje, ela vai a 22, o Brusque tem 25, quer dizer, ela chamaria o Brusque também. Mas o teu negócio, olha, a Ponte vai ter que fazer muita coisa no segundo turno, né? Muita coisa. Vamos lá, Tigrão, o que você achou da escalação aí? Ivan Quaresma, Albuquerque, Cleilton, Thiago Lopes e Rafael Santos. André Luiz voltando, Vini Locatelli e Fecim. Niltinho, Rodrigão e Moisés ou Camilo, problemas no joelho, Tigrão. Bom, tem alguns pontos positivos aí, tanto no time que começa jogando como no banco, né? Muito positivos. Por exemplo, essa volta do Niltinho, ela é boa. Ela é muito boa. É um jogador que ainda não brilhou, assim, não desequilibrou, mas ele tem qualidade técnica. Ele dá opções, ele tem alguma habilidade, ele faz o lado direito ali com qualidade, ele é canhoto, ele chuta, né? Tem um bom chute e espero que ele faça um bom jogo. Então a volta do Niltinho, ela é boa por vários aspectos. Primeiro, pela volta dele. Segundo, que ele voltando, o Gilson não inventa Josiel. Já é um grande negócio. Mas o Niltinho também até agora, quantos gols ele fez? Tá bom, nenhum. Mas só o fato do Josiel e o Richard não entrarem jogando, já glorificam o Niltinho. Já permitem com que a torcida comemore a volta do Niltinho, mesmo sem ser o Niltinho, o Lúcio Bala. Então, no time que começa o jogo, a única novidade com relação à última partida da Ponte contra o Curitiba é exatamente a volta do Niltinho. O Lupe, me ajuda aí, mas eu acho que nas demais posições é o mesmo time. É o mesmo time. É só o André Luiz que volta também, né? Tem o André Luiz, Isso. É verdade. O André Luiz estava suspenso, tinha terceiro cartão amarelo e volta. Jogou o Marco Júnior. E aí no banco, não é, Lupe? Tem essa boa novidade que você passou aí agora com a 14, Isso. o Lucas Cândido. Lucas Cândido. Que é um cara que faz a diferença. Pelo atual cenário de elenco da Ponte, pelo nível técnico do elenco, o Lucas Cândido faz a diferença. Aliás, ele se submeteu a jogar uma Série B pelo futebol que ele joga, não pela Ponte, mas pelo campeonato, porque a Ponte é muito grande, a Ponte é uma vitrine espetacular, mas o Lucas Cândido, ele não precisa de vitrine, ele é uma realidade, tecnicamente falando. Agora, fisicamente, apesar de muito jovem ainda, ele é um jogador que tem muitos complicadores nesse quesito. Ele tem muitos problemas.
já com 3 cirurgias de joelho, e aí volta, aí incha o joelho, aí dá problema muscular. E isso não é porque o jogador não é um atleta, não. É pelo longo período de inatividade. Você fica muito tempo sem jogar, e aí volta, pratica aí um esforço maior e tal, aí o músculo abre o bico, aí a articulação sofre. E a gente torce muito por esse moço, que é um grande jogador. E quando eu falo que ele se submeteu a jogar uma Série B, porque ele é um cara de custo-benefício, quantas você vai jogar? Você vai receber por produtividade. Eu nem sei se ele tem essa cláusula no contrato dele com a Ponte. Mas, se fosse num time grande, maior do que a Ponte, que também é muito grande, mas eu digo numa primeira divisão, com um outro orçamento e tal, certamente esse clube, se fosse contratar o Lucas Cândido, faria um contrato de produtividade. Até acho que na Ponte ele não tem, e torço muito por ele, até porque é um profissional, né? É um menino sensacional que pintou lá com uma qualidade, com uma personalidade acima da média lá no Atlético Mineiro, e aí rodou para lá e para cá, andou frequentando aí seleção brasileira de base. É um baita de um jogador, mas ele tem contra ele essa questão da limitação física, e a gente torce imensamente para, caso ele entre no jogo, que ele possa acrescentar qualidade ao time da Ponte. Então essa é uma grande notícia, a presença dele no banco. E você está me perguntando, né, Edu, sobre o time que começa jogando. Isso. Eu falo da volta do Niltinho, o Lupe acrescentou aí ao meu raciocínio também a volta do André Luiz, mas hoje, excepcionalmente, também a gente colocando aqui um destaque no banco, que é o Lucas Cândido, que tem tudo a favor para dar uma arrumada nesse time da Ponte e para fazer a Ponte fazer até um campeonato tranquilo, desde que ele consiga jogar. Ele precisa ter condição física para jogar e, infelizmente, até agora ele não conseguiu. E é uma pena, porque a gente sabe o quanto sofre um atleta que depende do próprio corpo, que depende da sua musculatura, das suas articulações, da sua saúde, para ganhar o seu pão de cada dia. É diferente de um escriturário, é diferente do contador, do advogado, né? E outras profissões tantas, do próprio médico, do funcionário público, que às vezes de cadeira de rodas ele consegue desempenhar bem as suas funções. É diferente, para jogar bola o cara tem que estar bem, o joelho tem que estar legal, o tornozelo legal, a musculatura, o abacaxi aqui em cima, o pulmão. E infelizmente o Lucas Cândido vem sofrendo muito com isso. Tomara que se ele entrar, que ele possa fazer uma grande partida. Mas não tem muito, viu, o meu caro Edu e Lupe? Não tem muito mais do que isso daí para fazer o Gilson Kleina, não. Dentro da limitação desse elenco mal formado da Ponte, muito mal formado, e que submete a torcida a esse vexame, a esse desespero, essa administração caótica que submete a Ponte, com toda a sua história, a ter que ficar vendo quanto é que está o Brasil de Pelotas e o Londrina. Como é que foi o jogo do Vila Nova contra o Botafogo? Ou seja, a Ponte tem que viver de migalhas e torcendo contra quem está atrás, junto com ela, ao invés de fazer aquilo que a torcida esperava. Isso é a absoluta incompetência. Isso é absoluta falta de conhecimento. E o que a torcida esperava? O time brigando para subir e não rezando e tendo que ver aí esse sacrilégio do Edu Pinheiro ajoelhado em grãos de milho, e milho maduro, aquele milho pontudo, para ver se a Ponte ganha um jogo para ir tentando escapar. É um vexame, é uma pena a gente ter que fazer agora todo um segundo turno com VAR e tudo, torcendo, e o torcedor que está aí nos ouvindo desesperado para ver se a Ponte permanece numa Série B. B, segundona. Ela que tem uma terceira colocação na divisão de elite. A Ponte com tantas finais. A Ponte vice-campeã sul-americana. Agora tendo que rezar e colocar o ilustre neto de Pedro Pinheiro
trabalhando 90 minutos ajoelhado no milho para ver se a Ponte ganha o jogo, pagando promessa para ver se a Ponte ganha o jogo e escapa do rebaixamento. Isso é um vexame, eu estou falando aqui antes da bola rolar, é uma imensa demonstração de incompetência, de gente colocada no lugar errado, de pessoas que não conhecem com profundidade o que é o futebol, de paraquedistas que colocaram a Ponte nesse vexame e submetendo a sua imensa torcida a esse sofrimento sem fim. Olha, é o seguinte, eu tenho que dar uma faturada daqui a pouquinho, final do Concentração, gente, 20h30, tem Ponte e a equipe do Brusque, quem vai narrar é o amigo Batista, hein? Agora 19h59. Bandeirantes! Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telhanorte. A Telhanorte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Bandeirantes é do Pinheiro. Olha, gente, Londrina e Brasil de Pelotas 0-0, segundo tempo na Série B, na Série A, na Vila, segundo tempo, Santos 2, Inter 1 de virada, hein? Eu acho que só porque eu falei saiu gol na Vila. Só porque eu falei saiu gol na Vila e é gol do Inter, hein? Mas tem que confiar o VAR, porque o site que eu tenho aqui, sai a bolinha, sai o gol. Mas de vez em quando, olha lá, gol 2-2. Empatou o Inter por enquanto, 2-2 na Vila, hein? Podemos voltar a qualquer momento. Deixa eu cumprimentar meu grande amigo Batista, que vai narrar mais uma aqui, hein? Domingaço à noite, Ponte Brusque. Está começando o segundo turno, hein? Batistão, abraço! Abraço, Edu. Grande abraço para o nosso amigo ouvinte. Domingo à noite, domingão à noite, dia de futebol também nesse plano moderno, né? Antigamente tinha jogo só de domingo à tarde, domingo à noite. Raramente tinha um jogo nesse horário, mas com o advento aí da TV a cabo, TV fechada, que compra os direitos e aí tem que preencher a grade. Então tem jogo em tudo quanto é horário e também tem muitos campeonatos, né, para colocar na grade. E aí, evidentemente, que esses horários estranhos acabam aparecendo como esse hoje aqui. Um domingo à noite, 8h30 da noite. Horário em que o pessoal já está se preparando para a segunda-feira, né? Vai dormir e tal, para começar a segunda-feira. Mas nós estaremos aqui com este jogo da Macaca importantíssimo para enfrentar o Brusque, precisando da vitória. Porque, concordo contigo, esse é o campeonato da Ponte. Observar quais são os concorrentes aí, né? Até você já listou, tirando o Cruzeiro, que deve conseguir aí uma recuperação com o Luxemburgo, 5 jogos. Foram 3 vitórias e 2 empates, então dando um indicativo de que realmente vai conseguir aí uma recuperação. Não sei se sobe, tem muito campeonato pela frente, o segundo turno inteiro, é evidente que tem chance também, né? Matematicamente tem chance, mas não está fácil para a vida do Cruzeiro, mas dificilmente ele vai buscar pontos na reta final. Não acredito que terá dificuldade para lutar pela permanência na divisão. Enquanto que a Ponte é diferente, fez 33% de aproveitamento, 19 pontos no primeiro turno e vai ter que fazer 44% no segundo turno, que tradicionalmente é mais difícil. Então, meu caro, é isso aí mesmo.
é ajoelhar no milho, rezar para todos os santos, para todas as religiões, qualquer que seja a sua, que é torcedor da Ponte Preta, porque se todas as forças não ajudarem, a Ponte por si só não conseguirá, Edu. Olha, Yuri Alberto empatou para o Internacional, confirmado na Vila, Santos e Inter 2-2. Ô Lupe, o Renatinho já arrumou clube, tá onde? Você tá sabendo? Tá treinando na Ponte, sumiu de vez? Não, o Renatinho, ele tá sem trampo, Edu. Tá sem trampo? Sem trampo. Ó, rapidamente, dos Vamos que lá. jogaram esse ano na Ponte, onde é que estão? Jogaram esse ano na Ponte, saíram. O Apodi, no Goiás, Certo. 34 anos, fez gol hoje. Fez gol hoje nesse Goiás e Sampaio Correia 2-2, a Apodi fez o segundo gol. O Barreto, titularíssimo no Botafogo, jogou hoje contra o Vila Nova. Bruno Michel está no Botafogo de Ribeirão, já fez 7 jogos, nenhum gol. Bruno Reis, o Índio, está no Guarani. Bruno Rodrigues, da Ponte para o São Paulo, 7 jogos do São Paulo, saindo do banco. Ele está em Portugal, no Famalicão, Bruno Rodrigues, hein? E de 5 jogos, ele marcou 2 gols, lá em Portugal. Dauan, Juventude, mas no Juventude tá paradão lá, viu? Não jogou ontem contra o Fortaleza, fez apenas 3 jogos e os 3 foi substituído o Dauan. O lateral esquerdo, Hernanes, 33 anos, está no CSA, titularíssimo no CSA, Hernanes. Esteve presente nos 8 últimos jogos do CSA. Guilherme Lazzaroni, lateral esquerdo, está no Novo Horizontino, mas só fez um jogo. Guilherme Pato, da Ponte, foi pro Inter, do Inter foi pro Cuiabá. Mas não jogou contra o Palmeiras hoje, joga de vez em quando o Patinho lá no Cuiabá. O Igor Maduro está na Inter de Limeira, fez 7 jogos na Série D, tá? Ontem a Inter perdeu pro São Bento em casa 2-0 e o técnico é o Roger, né? O Roger é gerente e técnico da Inter de Limeira. O Léo, o zagueiro Léo está na Inter, mas não está jogando. O Léo Pereira, que veio do 13 para a Ponte, está na República Tcheca, conseguiu serviço na República Tcheca, Léo Pereira. O meia Luan Dias, que veio do Água Santa para a Ponte, ele voltou para Água Santa, está no Goiás, né? E fez um gol lá, mas não é titular, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Luizão, rapaz, 34 anos, Mirassol. Outro dia estreou e fez gol no Oeste, na estreia dele. Jogou ontem. E jogou ontem. Você estava cobrindo ontem aí. Contra o Figueirense, jogo que a gente transmitiu pela TV Bandeirantes, para todo o interior do estado de São Paulo. Ele tá com uma barba assim, Edu. E parece o líder do Estado Islâmico. Ah, vai pro Talibã. Olha aqui, fez 4 jogos e 2 gols o Luizão, hein? Começou com tudo. Matheus Peixoto, cara. Da Ponte ele foi pro Juventude, ele fez uns 12 gols de Juventude e ele está na Ucrânia. E hoje, absolutamente hoje... Metalist, né? Uhum. Eu até te sou muito grato. Você porque sabe é difícil. quem que é o companheiro de ataque dele? Quem? É o Marlisson, lembra dele? Marlisson, sim. Isso. Marlisson Gomes. Marlisson, então, olha aqui. Ele que marcou... time que é esse daí, Lupe? Metalist da Ucrânia. Da Ucrânia. Qual que é o companheiro de ataque, os dois, a dupla ofensiva? É Peixoto e Marlisson. Então, Manda milho pra lá, Edu. Essa torcida aí sofre mais do que você. Nossa senhora. Ele marcou gol no Obolon Brogger. Bom, ganhou de 3-0, mas ele fez um gol. O Neto Moura, volante, está no Mirassol, titularíssimo, Neto Moura. Papa Faeta no São Bento. Fez 6 jogos, 5 entrou como titular, foi substituído. E 1 saiu do banco. Posso dar um detalhe do Papa Faye? Não marcou nenhum gol. Papa Faye, sim. Marcou um gol. Ele marcou? Ele marcou, só que o assistente deu impedimento porque tava. E foi de letra. Não diga! Foi de letra, mas ele tava bem avançado. Bem avançado. Lupe foi lá para ver o jogo em Sorocaba. Acompanhou em loco. E depois, para consolar Papa Faye, no único gol da carreira dele, no Brasil, claro, que foi dado impedimento, Lupe solidariamente o levou para comer uma pizza lá em Sorocaba. Lupe, Papa Faye Lupete. Olha, deixa eu encerrar aqui. O atacante Paulo Sérgio tá no Operário, fez gol no Vasco ontem, tem 3 gols, fez 1 gol de bicicleta contra o Cruzeiro na estreia, mas já tem 3 e joga contra o Guarani terça-feira aqui no Brinco. O meia Renan Mota, tá no Vila Nova, 18 jogos, inclusive na estreia fez gol no Guarani também, Renan Mota aqui. Renatinho, tá sem clube, disse aqui o Lupe. Juan Renato conseguiu serviço no Azerbaijão, tá? No FK Kabaka, mas ainda não estreou, tá? O Thiago Orobó, ele está no Londrina, 18 jogos, nenhum gol. Vinícius Anocelo,
Tá, a Ferroviária está no Santos, já fez 10 jogos no Santos. Não sei se está jogando agora. Vinícius Anocelo. O Wellington Carvalho está no Coritiba, é titular, só que nos dois últimos jogos não está jogando, mas estava jogando o Wellington Carvalho, tá? E o Yuri disse aqui, o Lupe está na Suíça, no Lugano, a equipe treinada pelo Abel Braga, tá? Esses os jogadores que atuaram esse ano pela Ponte e que evidentemente saíram, tá bom? Meus amigos, no final do Concentração aqui, eu só queria registrar aqui uma nota de pêsames. Faleceu o pai do Neto, professor José Moraes dos Santos Neto, meu primo de coração, 2º grau. Ele é historiador oficial da Associação Atlética Ponte Preta, o Neto. O pai dele, Walter Moraes Santos do Amaral, faleceu na manhã de ontem, já estava internado já há muito tempo, mas eram outras complicações, não tem nada a ver com Covid. E o Neto ficou 14 dias com o pai no hospital, num momento muito difícil, né? Mas, enfim, descansou. Ele foi conselheiro na gestão do Ralph Fonseca Ribeiro entre 66 e 68. Ralph Fonseca Ribeiro foi presidente da Ponte e que doou aquele imóvel nas Paineiras para o clube da Associação Atlética Ponte Preta, tá bom? E também o Walter, ele trabalhou na gestão do Sérgio Abdala entre 69 e 73. Ele tinha um irmão, José Moraes dos Santos Filho, que foi vice-presidente do Ralph Fonseca Ribeiro. Então, ao professor Neto, a toda a sua família, os nossos registros aqui de sentimento, aqui, os nossos mais profundos sentimentos pelo passamento. E hoje, no 1 minuto de silêncio, certamente será acrescentado o nome de Walter Moraes Santos do Amaral, mais um grande ponte pretano que se vai. Meus amigos, agora 20 horas e 9 minutos, em final do Concentração aqui na Bandeirantes, hein? Vem aí para mais uma narração para um show aqui na Band, Ponte Brusque 2030 e até já! Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte, a Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Jornada Bandeirantes.
Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô Campinas, alô Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Campeonato Brasileiro, segundo turno, primeira rodada, daqui a pouco, 8h30. A bola rola no estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Brusque. Este é o jogo. E aqui na Bandeirantes o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. 24 graus a temperatura em Campinas. Uma noite agradável para a prática do futebol domingo à noite. Bola rolando daqui a pouco para fechar a rodada da Série B, a Bezona. Ponte Preta vai em busca de uma grande vitória para começar bem o segundo turno da Série B, enfrentando o time do Brusque. Daqui a pouco a bola vai rolar e você vai se emocionar aqui na Bandeirantes. Em AM 1170 para Campinas e AM 1270 para Ribeirão Preto. Em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação e também pelo YouTube. Olha, você pode assistir a narração desta partida pelo YouTube. É só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Seja seguidor da página do canal, ative o sininho para receber todas as informações. Legal demais ter a sua participação conosco também aqui no YouTube. Falamos para Rocha Autopeças há 29 anos. Oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. E Telenorte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. E a partir de agora, vamos esparramando o nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo seu clube do coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. Em futebol na Bam Bam Bam. As vozes que farão a grande jornada esportiva para você. Começamos com as informações da Ponte Preta. Repórter Bandeirantes Antônio Lupe. Oi, Lupe, é com você. Oi, Batista, boa noite. Grande abraço para você, para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta abre o retorno da Série B, precisando de uma campanha bem melhor do que ela apresentou na primeira parte da competição. A Macaca vem de derrota, perdeu para o Coritiba fora de casa pelo placar de 2-0. Porém, nos últimos 3 jogos, atuando como mandante, a Macaca conseguiu 3 vitórias contra Goiás, Confiança e também contra o Londrina. O técnico Gilson Kleina não poderá contar para o duelo contra o Brusque com o lateral direito Kevin, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo, além do meia Camilo, que com dores no joelho foi vetado pelo departamento médico. Por outro lado, ele tem a volta de André Luiz, que cumpriu suspensão na última partida. Niltinho, que era dúvida, está confirmado no time titular, ao lado de Rodrigão e Moisés, que hoje veste a camisa 121 em comemoração aos 121 anos da Ponte Preta, que aconteceu no mês de agosto. E em relação a outras novidades, no banco, Lucas Cândido volta a ser relacionado depois de um longo período no departamento médico. Gramado no estádio Moisés Lucarelli sendo irrigado. Daqui a pouco a bola rola e agora informações do adversário. O Brusque no ar da Bandeirantes, diz aí, Lupe. A equipe quadricolor, que também
também vem de derrota em casa, perdeu para o Goiás por 1-0 no fechamento do primeiro turno da Série B. E tem como principal objetivo na B-Zona a manutenção, escapar do rebaixamento. E esse objetivo, na visão do técnico Gerson Testoni, está cada vez mais próximo de ser confirmado, até pela campanha que a equipe fez na primeira parte da competição. Testoni não terá o seu principal jogador, o artilheiro da Série B com 11 gols, Edu, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Quem também fica fora é o lateral esquerdo Alex Juan, que também cumpre suspensão. Por outro lado, Everton Alemão retorna à equipe, zagueiro dos principais defensores da equipe, e Ayrton, que era dúvida até momentos antes da partida, está confirmado na lateral esquerda. Destaque do time do Brusque hoje vai para Thiago Alagoano, camisa número 10, confirmado no time titular, 32 anos, terceira temporada no Brusque. Em 2021 são 32 jogos e 11 gols marcados, 4 deles na B-Zona. E daqui a pouco a bola vai rolar. Partida marcada para 20h30. Gramado do estádio Moisés Lucarelli, fechando a 20ª rodada. Ponte Preta e Brusque, que você vai acompanhar aqui no AM 1170, AM 1270 e em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E aqui a análise de Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço, boa noite. Alô, Batista, um abraço a você, boa noite aos amigos da Bandeirantes. Um jogo dramático, né? O Brusque tem 25 pontos, a Ponte tem 19. A vitória é importantíssima por parte da Ponte, o Edu já frisou isso. A Ponte iria a 22, ficaria apenas 3 do Brusque. E o Brusque já é aí um 13º colocado, já encaminhando a sua permanência para a B-Zona, não vai subir, mas encaminha a sua permanência para o ano que vem de 2022. A Ponte tem que estar muito atenta, apesar desses dois desfalques sensíveis, né? Que tem o técnico Gerson Testoni, o Alex Juan, que atravessa um grande momento, lateral esquerdo, foi para mim o melhor jogador, apesar da derrota do Brusque em casa na última rodada, na 19ª, contra o Goiás em casa, ele foi o principal destaque e está com o terceiro cartão amarelo. E o mesmo se aplica ao Edu, que não precisa muitos comentários a respeito, ele é o atual artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B de 2019. Então, apesar dos desfalques, é um time forte, é um time agressivo, é um time muito organizado, que tem o treinador com maior tempo, maior longevidade em todas as divisões profissionais do Brasil, à frente de um clube que sabe o elenco que tem à frente. Então, a Ponte tem que ter alto grau de concentração e se superar, porque a classificação mostra quem é que está fazendo o melhor campeonato. O Brusque com 25 pontos ganhos em 19 rodadas e a Ponte com apenas 19 pontos nas mesmas 19 rodadas. Então, a Ponte terá que fazer prevalecer a sua camisa, o aspecto campo, porque não tem torcida, mas acima de tudo, jogar com um pouco mais de atenção contra um time traiçoeiro, perigoso e que vem a Campinas para roubar ponto ou pontos fundamentais à pretensão da Ponte nesse momento, que é a permanência na Série B, Batista. E agora o destaque do Guarani, Marcos Luiz, o Cobrão, diz aí, Marquinho. Alô, Batista, grande abraço, boa noite. Guarani perdeu mais uma no campeonato, jogando em Salvador, 1-0 para a equipe do Vitória. E perdeu posições na tábua de classificação. O time terá pouco tempo de treinamentos visando o próximo jogo, que será terça-feira. Esta partida iria acontecer às 4h30 da tarde, passou para as 7 da noite diante do Operário. Técnico Daniel Paulista terá a volta do capitão Bruno Sávio, jogador que cumpriu suspensão automática. Ótimo trabalho e boa transmissão, hein, Batistão? Valeu, Marquinhos. E agora futebol no Brasil e no mundo.
Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Muito obrigado, amigo Batista. Com paradinha do Pinheiro. Olha, Palmeiras 0, Cuiabá 2, Atlético Paranaense 0, Corinthians 1, Ceará 1, Flamengo 1, Santos 2, Inter 2, 20/30. Esporte São Paulo na Série B hoje. Botafogo 3, Vila Nova 2, Goiás 2, Sampaio Correia 2, Londrina 0, Brasil 0, terminou há pouco, hein? Agora à noite só Ponte e Brusque, tá bom? Meus amigos, nossa equipe técnica, Alexandre Almeida, Joelso Cardoso, Gil Kleber, Gilberto Sufi. O nosso WhatsApp é o 971021493. No ar, Jornada Esportiva Bandeirante. Campeonato Brasileiro é na Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo, vem comigo. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Times escalados e definidos, escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo. E aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. A Ponte Preta já está pronta e escalada pelo técnico Gilson Kleina, com camisa de número 1 no gol, Ivan
Quaresma. Na direita com a 2, Felipe Albuquerque. Na zaga 3, Thiago Lopes, 23, Cleilton. E na esquerda com a meia dúzia, Rafael Santos. No meio campo, 95, André Luiz. 8, Vini Locatelli, 20, Fecim. No ataque, 7, Niltinho, 99, Rodrigão. E com a 121, o atacante Moisés. Repetindo a escalação da Macaca: 1, Ivan Quaresma, 2, Albuquerque, 13, Thiago Lopes, 23, Cleilton, meia dúzia, Rafael Santos. 95, André Luiz, 8, Locatelli, 20, Fecim. 7, Niltinho, 99, Rodrigão. 121, Moisés. No banco, à disposição de Kleina, 12, Igor Vinhas, 3, Ednei, 11, Pedrinho, 14, Lucas Cândido, 15, Marco Júnior, 16, Gustavo Cipriano, 17, Richard, 18, Leonaldi, 19, Josiel, 26, Jean Carlos, 45, João Veras e 71, Iago. Bandeirantes. Sempre joga pra vencer, nosso time faz tremer. O Brusque também já está pronto e escalado pelo técnico Gerson Testoni, com camisa de número 85, Zé Carlos. Na direita com a 20, Totti. Na zaga 3, Jansson, 4, Everton Alemão e meia dúzia, Ayrton. No meio campo 5, Rodolfo, 17, Nonato, 7, Bruno Alves e 30, Garcês. No ataque 10, Thiago Alagoano e 87, Diego Matias. No banco, à disposição de Testoni, 12, Jefferson Paulino, 21, Juan Carneiro, 33, Sandro, 44, Claudinho, 88, PP, 53, Fio e 98, Jonathan. Arbitragem do jogo. O árbitro principal é Diego Pombo Lopes, da Bahia. O assistente de número 1 é o Alessandro Álvaro Rocha de Matos, FIFA, também da Bahia. E o assistente 2, Jucimar dos Santos Dias, também da Bahia. Se tiver o VAR, que por enquanto está fora o sinal do VAR no Moisés Lucarelli, será comandado por Carlos Eduardo Nunes Braga, do Rio de Janeiro. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirante, a rádio que tem opinião. Valdemir Gomes. A gente normalmente aqui faz o jogo em 2 comentaristas. Hoje eu tô carreira solo aqui porque o Gleger está lá em Mato Grosso cuidando do Mano, o sogro dele, que está num momento muito difícil de saúde. Que Deus ilumine o Mano, o pai da dona Juliana, que tudo corra bem com o Mano, que ele consiga se recuperar o mais breve possível. Aqui, meu caro Carlos Batista, é pauleira. É jogo duro pra Ponte. Vai lá. Apita o árbitro. A bola está rolando no majestoso Carlos Batista. Foi de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, 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 vai Macaca. O jogo, a bola está rolando no estádio Moisés Lucarelli, lamentavelmente sem torcida aqui. Saudade do grito da torcida, especialmente no começo da transmissão, quando a gente coloca de forma artificial esse grito aí da torcida. Isso aí normalmente é no estádio.
Mas, infelizmente, por causa da pandemia, nenhum torcedor pode comparecer no estádio Moisés Tucarelli. Sai jogando perigosamente o time da Macaca. A bola sobrou com o Brusque. Diego Matias bateu de perto da canhota. A bola explodiu lá atrás. Chegou Albuquerque, bate de perto à direita, levanta no campo de ataque. Bola espichada para a entrada da grande área para Rodrigão. Chega bem lá atrás. Janson toca a bola pela esquerda, sai dominando. Everton Alemão para fazer o passe. Vem pela esquerda, lançamento. Thiago Alagoano, a bola volta. Sobra no campo de defesa com Totti. Recolhe, domina, toca o jogo para lateral. Vem pro jogo. Domina tentando a passagem no campo de ataque. O Brusque, o árbitro paralisa para marcar uma falta. Bola parada. É falta pela direita para o Brusque bater Antônio Lupi. Em cima do Thiago Alagoano, camisa de número 10. Brusque tem pressa, já cobrou. Thiago Alagoano lançou na área, deu rebote, voltou. Lopes, pé direito, bateu firme, a bola explodiu na defesa. A bola volta pela esquerda. Vem Moisés tentando puxar o contragolpe rápido. O árbitro parou, marcando a falta do Moisés. Em cima do Totti, a falta é para o Brusque bater. E por enquanto, Batista, a partida está sem o árbitro de vídeo. Está sem o VAR, que não está funcionando. Aos poucos as imagens elas vão aparecendo ali na tela que fica no Moisés Lucarelli, a central no Rio de Janeiro. Mas por enquanto a partida começa sem VAR. Se tiver lance polêmico, aí vai na interpretação do árbitro. É que tá o problema, né? Ou faz o negócio direito, ou então não faz, ué. Se não tem condições de fazer, né? Se não tem... E vem o time da Macaca, reposição errada de Zé Carlos. Niltinho dominou o pé direito, bateu em cima do corpo do adversário. O adversário estava a 2 metros dele e o Niltinho fez um passe horroroso e ainda armou um contragolpe. Domina, se manda no campo de ataque, vem para a bola tentando a passagem pela esquerda, Alagoano. A bola por dentro, trabalha o jogo pela direita, vem Diego Alves. Vem para a bola para dominar, soltando na lateral para Totti. Partiu, dominou, arrancou, ajeita a bola o Brusque, pé canhoto, a batida, houve um desvio, saiu lá atrás, Ivan Quaresma pega e sem rebote, Antônio Lupi. Ele se esforçou todo, porque se a bola sai pela linha de fundo, seria escanteio para o Brusque, porque na finalização teve um desvio no atleta da Macaca. Ivan correu, evitou a saída e fez a defesa. Então, só para completar o raciocínio, ou faz o negócio direito ou não faz. Então já cometeram um erro para fazer o negócio só no segundo turno. Ou faz o campeonato inteiro ou não faz. E vem o time do Brusque. A batida pega Ivan Quaresma. Entrada da área, o Brusque arriscando no começo da partida. Ivan Quaresma pegou firme, chute fraco, pegou sem rebote, Antônio Lupi. Tive a impressão que foi do Alagoano, camisa número 10, que agora é o principal jogador da equipe, sem o Edu. Edu, que é o artilheiro da Bezona com 11 gols, hoje está fora do jogo, está suspenso pelo 3º cartão amarelo. É que a camisa do Brusque... É difícil. É legal, hein? É difícil. Hoje você vai ter um super desafio. A sorte que a Macaca tá com uma de branco com o número prata. Não é tão fácil, mas é melhor do que aquela com os números sempre pretos. O desafio é a Ponte, né? Que joga praticamente sem número. Hoje o desafio é o time do Brusque, que está com a numeração aí realmente... numa combinação com a camisa, nada a ver. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Zé Carlos saiu jogando errado, vem na bola, tentou a passagem pela esquerda, o árbitro parou, marcou a falta, Locatelli no solo. Falta! É pela esquerda, falta para Macaca bater. E a falta foi do Totti, camisa número 20, lateral direito, que hoje volta à equipe após um período longo no departamento médico. A falta foi em cima do Vini Locatelli, lá do lado esquerdo do campo de ataque da Macaca. Vem bola na área do Brusque. Falta pela esquerda, vem pra bola o time da Macaca, comecinho da partida, estamos ultrapassando a marca de 5 minutos. Na bola Moisés, ele bate com a direita, Rafael Santos com a esquerda, Moisés levantou na área e desvio de cabeça na trave. Subiu golpeando o Cleiton, acertou
pé da trave, ela foi embora pra fora pela linha de fundo. Eu vi essa bola lá dentro. Levantamento no cruzamento do Moisés, subiu, meteu a testa na bola, Cleiton. Eu vi essa bola lá dentro, caprichosamente. Ela deu um beijo no pé da trave e foi embora pela linha de fundo, Antônio Lupi. E bem posicionado o Cleilton, no meio de dois jogadores do Brusque, ele subiu com a cabeça e cabeceou pro chão. A bola deu um leve desvio na trave, porque o Zé Carlos já estava completamente fora do lance. Se lamentou muito o zagueiro da Macaca, que por pouco não abriu o placar do Moisés Lucarelli. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6 minutos passados, etapa primeira, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui. Depois eu sigo com o giro do placar, porque tem um escanteio pro time do Brusque. Vai pra lá pra fazer a cobrança, Bruno Alves. Pois não, Lupe? Pela direita, Bruno Alves na bola. Bruno Alves vai pra bola para fazer a cobrança, zagueirada do Brusque na área da Macaca. Bruno Alves, pé direito, fez o cruzamento na área. Subiu lá atrás, tira a defensiva da Macaca. Eu sigo com o giro do placar. Estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta 0, Brusque 0, Edu. Olha, Brasileirão encerrado, hein? Na Vila Santos 2, Inter 2. Na Série B encerrado, Londrina 0, Brasil de Pelotas também 0. Só um minutinho, Edu. Moisés dominou na velocidade, entrou na área, tentou a passagem, deu o rebote, a bola voltou. Dominou, levantamento na área, subiu no desvio, vai embora pra fora pela linha de fundo. Lá dentro da grande área, no cruzamento, subiu metendo a testa, a bola fez sim, ela saiu pela linha de fundo em tiro de meta pro Brusque bater. As duas melhores oportunidades da Ponte no jogo aéreo, primeiro com o Cleilton, agora o Fecim, depois do cruzamento do Moisés, subiu mais que a zaga do Brusque e a bola tirou o poste do poste esquerdo do Zé Carlos, goleiro da equipe do Brusque. Seguindo, Edu, 0-0, Ponte Preta e Brusque. Gol do São Paulo, hein, Pablo? Gol do São Paulo lá em Recife, Sport 0, São Paulo 1. Alô, vovô Dadá de Barão e o Júlio César de Mongaguá. O pai dele é o Benê, o irmão João estão no Carlos Lourenço. Júlio César de Mongaguá. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Telha Norte. Bola parada, o Niltinho tomou ali uma rasteira, caiu, o árbitro parou, marcou, mas não deu cartão, né? Não. Foi do Ayrton, a falta, camisa meia dúzia, bem pertinho do Gilson Kleina, mas ficou só na conversa. O Pombo, o Diego Pombo Lopes, árbitro do jogo. Eifunizana Zaniol. Zaniol está curtindo a nossa transmissão. Muito obrigado, ele diz aqui. Carlos Batista e Pedro, 2 presentes divinos, sem precedentes. Somente Valdir Amaral e Jorge Cury. Opa! Valdir Amaral e Jorge Cury, 2 grandes narradores esportivos já falecidos, fizeram muito sucesso a partir do Rio de Janeiro. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, 2 lojas em Campinas. Avenida Alberto Medaljon 303, Jardim Santa Eudóxia, próxima ao UPA do Carlos Lourenço. E Rua Armando Frederico Renganeschi, 168, Jardim Aurélia, no Ouro Verde, em Campinas. Albuquerque cobra arremesso lateral, lançou o jogo pela direita, chega lá atrás, Everton, o alemão tira, a bola vai para a linha lateral, o Nilton está com a bola para fazer a reposição, abdicando da função, deixando-a para o especialista Felipe Albuquerque. Autorizado, vem pela direita para fazer a reposição, levantou a bola na área, subiu Everton, o alemão tira, a bola volta pela direita no Albuquerque, carrega, bate de perna direita, bola curta pela meia, acionado o Albuquerque, se manda margeando o campo, levou para o fundo, meteu o pé direito, levantou na área, subiu lá atrás, tira!
Afasta aí, Anson mandando pra fora o zagueiro, escanteio pra Macaca bater. Pelo lado direito, na jogada do Felipe Albuquerque, foi até o limite e fez o cruzamento. O Zé Carlos estava na bola, mas o Jansson acertou o cabeceio e mandou ela pela linha de fundo. Primeiro escanteio da Ponte no jogo, Niltinho e Moisés na bola. Niltinho e Moisés, dois os candidatos, um com a esquerda, que é o Niltinho, e outro com a direita, que é o Moisés. Moisés com o braço esquerdo levantado. Partiu, Moisés, pé direito, levantou, jogada ensaiada, desvio na primeira trave do Locatelli. A bola caiu lá pela ponta, canhota, domina, vem pra bola, recolheu, Rafael Santos, levantamento, a bola cruzada na área, deu rebote, voltou, olha a Ponte. A bola subiu, o alemão, corta, afasta, tira. Bruno Alves tentou, não conseguiu lançar no contragolpe, vem pra tirar. Rafael Santos mete pra fora, pra linha lateral. É arremesso pela direita e atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, majestoso, conferindo o placar do futebol. Ponte Preta 0, Brusque 0. Ainda a Série B, pela manhã, Botafogo do Rio 3, Vila Nova 2, à tarde, Goiás 2, Sampaio Correia também 2. Alô, Charutinho e toda a sua turma aí da Rua Moscou e o Carlos Matozinho de Itatiba. Garcês domina, se manda, vai pra ponta, escapa, leva pra linha de fundo o time do Brusque, vem bem lá atrás, Felipe Albuquerque, deu o bote, certeiro, marcação perdigueira, tomou e tocou pra Niltinho, sai jogando no campo defensivo o time da Macaca, placar de 0-0, começando hoje o segundo turno, são 19 rodadas pra Macaca fazer ao menos 44% de aproveitamento e permanecer na divisão. Bola recuada, vem pela direita, Thiago Lopes domina e solta o jogo para Felipe Albuquerque. Meteu o pé direito, lançou na frente para Rodrigão. Escapa, rola para lateral para Niltinho, ele tem dificuldade para progredir. Entregando para Fecim, Fecim rola, vem atrás do campo de defesa, o time da Macaca vem planejando o jogo. O time do Brusque marca a partir da metade do campo, portanto não tem marcação alta. Rafael Santos lançou na ponta para Moisés, a bola vai para a linha lateral, saiu em arremesso, é no campo de defesa pela direita, é tempo de análise, começo do jogo. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, 13 minutos e meio, 0-0, começo da partida de Isaí Tigrão. Partida bastante equilibrada, os dois times marcando muito, o Brusque não veio para jogar atrás, vai lá. Vem pra bola o cruzamento do Brusque na área, chega bem lá atrás pra Thiago Lopes. Chega Cleilton, levanta a bola no campo de ataque pra ninguém. Fácil lá atrás pro Brusque dominar, a bola será recuada pra Zé Carlos, seguindo o Tigrão. Então, e aí o Brusque com a bola, sem a bola ele volta, você já frisou aí, marca atrás da linha de meio campo, uma marcação baixa, mas com a bola trata de sair para jogar. A Ponte está bem posicionada defensivamente, mas a Ponte não tem meio de campo. A Ponte tem dois volantes, o André Luiz e o Locatelli. O terceiro homem de meio campo, que é o Fecim, joga com a 20, ele é atacante. Então, se nós olha lá onde está o Fecim nesse momento, fazendo uma linha de 4 ofensiva ao lado de Niltinho, Rodrigão e também do Moisés. Então, a gente tem que dizer aqui a bem da verdade que esse problema da Ponte de iniciar as jogadas do meio campo para frente, ele é crônico e continua atrapalhando. O Fecim não é um armador, ele é um ponta de lança ofensivo. Então, a Ponte bota bastante gente no ataque, ou seja, muitas flechas. Mas arco, que é bom, é o arco André Luiz e Vini Locatelli, que passam muito mal a bola. Falta para Macaca, Rodrigão foi aterrado, o árbitro parou, marcou falta para Macaca bater Antônio Lupi. A falta foi do Everton Alemão, que ficou reclamando com o árbitro, que estava bem próximo do lance. E o Rodrigão reclamou que o Everton Alemão estava reclamando da marcação da falta. É da intermediária, praticamente no centro, de frente para o gol do Zé Carlos. São 3 jogadores da Ponte conversando. Provavelmente vai direto em Batistão. E o árbitro chamou os dois e reclamou porque os dois estavam reclamando. Ah, entendi.
Bola parada. 70% dos gols em média saem de bola parada com 1 ou 2 toques. Vamos ver quem é que vem. Tomando posição, Moisés. Vai pra bola, pra batida. Felipe Albuquerque também posicionado. Moisés passou pela bola. Vem pra bola, pé canhoto. Bateu. Rafael Santos vai embora. Bateu mal, a bola subiu, saiu tiro de meta, campo de defesa para o Brusque bater. Ela passou lambendo a linha do trem, porque foi muito longe do gol do Zé Carlos. Rafael Santos, camisa meia dúzia, foi quem bateu a falta. É isso aí, neste primeiro tempo, a Ponte ataca contra o gol da linha do trem. E, consequentemente, o Brusque ataca contra o gol dos portões monumentais do estádio Moisés Lucarelli. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 16:30, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, majestoso. Ponte Preta 0, Brusque também 0, Edu Pinheiro. Pela manhã, hein? Olha, Brasileirão, olha o que aconteceu. Palmeiras 0, Cuiabá 2 e Atlético Paranaense 0, Corinthians 1. Alô, Cleiton, também ajoelhado no milho. E o Furlan de Vinhedo. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Ayrton cobrando arremesso lateral, a bola foi mal devolvida, vai para fora pela linha de fundo em tiro de meta para a Macaca. Os donos da bola de segunda a sexta-feira às 12h30 na tela da Band. O futebol da região com matérias especiais compactos dos jogos e os gols da rodada e debates. Participe das enquetes pelo WhatsApp. Domina lá atrás o time da Ponte, tenta sair jogando, mas erra o passe. Já retoma o time do Brusque. Lançamento pela direita no campo de ataque com Bruno Alves. A bola foi recuada, vem para Everton, o alemão. Ele trabalha pela metade da quarta zaga, entregando para Rodolfo. Vem Nonato por dentro, domina. Rola na lateral para Jansson pela direita. Pisa em cima da risca na metade do campo. Tenta o passe lateral pela direita. Vai para Garcês. Totti tentou a passagem, foi para o solo. O árbitro parou, marcou falta. Tá sentindo, não sai cartão, apenas a falta para o Brusque bater. Ficou caído ali o jogador do Brusque e o bandeirinha e o árbitro. Os dois marcaram a falta a favor da equipe catarinense. Lado direito do ataque do Brusque, vem bola na área da Macaca. Falta pela direita, vem para a bola para fazer a cobrança o time do Brusque. Estamos com 18:30. Etapa primeira, 2 homens, Ponte Pretanos na barreira. Zagueirada na área, Jansson e Everton, alemão. Vem pela direita para fazer o lançamento, está autorizado o Garcês. Autorizado, partiu, pé direito, levantou na área, subiu lá atrás de cabeça para tirar de qualquer jeito a defesa da Macaca. A bola volta, domina, tentando a passagem pela ponta canhota. Ayrton, bola recuada, vai para a linha lateral, mal passada, é arremesso, é pela direita para a Macaca bater. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Detalhe no ar, diz aí, Tigrão. O apitador baiano, Diego Pombo. Diego Pombo Lopes. Ele foi nos 2 bancos antes do início da partida, conversou com o Gilson Kleina e também com o Gerson Testoni. E disse o seguinte: ó, vocês estão sabendo que tem VAR a partir de hoje, mas é domingo. Teve um almoço em família, parece que tomou um monte. Estamos ligando para o VAR, acho que ele passou da linha e não está atendendo o celular. Portanto, estejam os senhores sabendo que, por enquanto, o VAR não veio. E vem o Brusque, Garcês passou pela marcação do Nutinho, entrou na área, levou pro fundo, pé canhoto, bateu, defendeu Ivan Quaresma. Uma pancada, ele
perto a canhota, Garcês passou pelo Niltinho, foi se aproximando da linha de fundo, soltou a perna, Ivan Quaresma salva o time da Macaca, uma defesa importantíssima, porque o Brusque já vinha chegando por dentro e sai jogando outra vez pela direita. O time do Brusque tentou levar, a bola saiu para a linha lateral. Detalhe da defesa do Ivan Quaresma, Antônio Lupi. O Garcês passou como quis pelo Niltinho, fez fila pelo lado esquerdo do campo e de canhota mandou uma bomba. O Ivan estava bem posicionado e com a mão direita evitou o primeiro gol do time catarinense, depois pagou o geral para a defesa da Ponte Preta, porque o Garcês, repito, entrou como quis na zaga da Macaca. Quer construir ou reformar? Telha Norte tem tudo o que você precisa com descontos imperdíveis. Telha Norte. Domina o time da Macaca, 0-0, 21 minutos passados. Thiago Lopes vai se aventurando, se meteu no campo de ataque, bateu, a bola desviou. Foi embora para fora pela linha de fundo. O árbitro está marcando o tiro de meta para o Brusque, mas foi escanteio, hein? Foi escanteio, o árbitro marcou tiro de meta, chute do Thiago Lopes. E aí o árbitro está dizendo que a bola bateu no Thiago Lopes depois que ele chutou. Ele chutou, bateu no adversário e foi para a linha de fundo. Sai jogando o time do Brusque, lançamento no campo de ataque, bola aberta pela direita, vai para fora pela linha de fundo. Agora é a vez do time do Brusque reclamar de um escanteio e o árbitro marcou tiro de meta para a Macaca. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, moderadores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho. E muito mais. Disque entregas, WhatsApp 999 47 19 80. Bola para a linha lateral, lá pela direita no campo de defesa. Tony saiu dominando, rolando e batendo pela meia. Vai sair jogando lá atrás o time do Brusque. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 22, quase 23, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, estádio Moisés Tucarelli, Ivan Quaresma saiu jogando errado, bateu pro gol, Bruno Lopes, a bola tocou na defesa, vem Moisés para o contragolpe, leva a beira dentro do campo, no campo de ataque, se manda, Rodrigão vem por dentro, escapou Moisés, levou por dentro, vai fazer pé direito, bateu para fora! Entrada da área, Moisés saiu da lateral e veio surfando na entrada da área, arrumou para o pé direito, o Rodrigão passou pedindo, mas estava impedido, e aí queimou para o gol de perna direita, mas errou o buraco Moisés. Boa oportunidade para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Brusque bater Antônio Lupi. Mas o Rodrigão teve um papel importante no lance porque ele foi puxando a marcação e com isso abriu espaço para o Moisés, que na finta, no drible, acabou criando espaço para finalização, só que pegou mal na bola. Quase Moisés coloca em prática a lei do ex, até porque o Moisés teve uma curta passagem pelo futebol de Santa Catarina vestindo a camisa do Brusque. Seguindo com o giro do placar na Bandeirantes. Estádio Moisés Tucarelli, Ponte Preta 0, Brusque 0, Edu. Olha, Brasileirão, primeiro tempo em Recife, o São Paulo vence, Sport 0, São Paulo 1, gol do Pablo. Conosco, Gera do Estoril, o Júlio do Taquaral, o pessoal da Serponte, lá da Costa e Silva, Patrick, o Fabinho Bertucci e a Gabi. Muito obrigado. Continue participando, 971021493, 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Domina Locatelli, ele solta o jogo lá pela esquerda no campo de ataque, vem pra bola, a Ponte Preta pelo lado esquerdo, Rafael Santos levanta na área para Rodrigão.
Vem lá atrás de cabeça, tira, afasta Everton, o alemão, a bola vai embora. Pra fora pela linha de fundo em escanteio pra Macaca bater. Segundo escanteio da Ponte no jogo, cruzamento de muito longe do Rafael Santos buscando o Rodrigão. A zaga do Brusque acabou afastando. É escanteio pra Macaca, Moisés na bola. 25 minutos e meio, 0-0 o primeiro tempo. Zagueirada na área, Thiago Lopes e Cleilton. Vem pra bola pra cobrança e escanteio, Moisés. Arma, perna direita, autorizado, partiu, pé direito, levantou na área. Subiu lá atrás, Everton, o alemão tira, Rodrigão estava ali cobiçoso. Vinha pra enfiar a testa da bola, não conseguiu o zagueiro. De forma providencial, mandou para fora pela linha de fundo em escanteio. Agora do outro lado para Macaca, Antônio Lupi. O Rodrigão tá tentando marcar o dele. Já fez 2 na Série B e agora quase de cabeça acabou mandando pro fundo da rede. Só que a zaga do Brusque foi mais rápida. Escanteio, Niltinho na bola. Niltinho, cobrança de escanteio. Pé canhoto, levantou na área, subiu, toque de cabeça, é gol! Gol! Na marca de 26 minutos passados, primeiro tempo. Cobrança de escanteio. Niltinho partiu, meteu a perna canhota, levantou na segunda trave. Rodrigão subiu, foi lá no quinto andar, muito acima dos zagueiros, e enfiou a cabeça nela, de cima para baixo, mandou a bola no fundo do gol do Brusque. Ela bateu lá dentro e fez Rodrigão, cabeçada fatal, cabeçada letal para fazer a rede balançar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Rodrigão, na sua especialidade, mandou lá dentro, a torcida vibra, da pele até o osso, examada Ponte Preta. Dali Ponte Preta, dali Macaca, Rodrigão, camisa 99. Ele, o autor do gol, abre o placar do jogo no Majestoso. Ponte Preta 1, Brusque 0, e o detalhe do gol é seu, Antônio Lupi. E uma cabeçada com muito estilo do Rodrigão, mas mérito também pro Niltinho, que caprichou na cobrança do escanteio de perna esquerda, mandou a bola no segundo pau. O Rodrigão subiu mais que toda a defesa do Brusque e um cabeceio certeiro pro chão, sem chances pro Zé Carlos. Rodrigão de cabeça marca o terceiro gol dele na Série B, o primeiro da Macaca no jogo. Tá no placar do Moisés Lucarelli. Ponte 1, Brusque 0. 1-0, o time da Macaca sai na frente no Majestoso. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho assim de ficar procurando a matéria. É tudo fácil, muito rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 29,5, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, Majestoso, Rodrigão de cabeça. Ponte Preta 1, Brusque 0, Edu. Olha, e a Ponte nesse momento sobe 15ª com 22 pontos, portanto 15ª por enquanto, a Ponte com esse gol aí do Rodrigão, hein? Um abraço para o Carlos Alberto de Olambra, dizendo aqui que Rodrigão muito melhor que o Washington.
Os donos da bola, de segunda a sexta-feira, às 12h30, na tela da Band. O futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada e debates com os melhores comentaristas da televisão regional. Participe das enquetes pelo WhatsApp. Tem um do Brusque que tá caído aí, Lupe. É o Nonato. Nonato, camisa de número 17, acabou se chocando ali com o jogador da Macaca, por isso o árbitro parou o lance para o atendimento médico dos dois atletas. Enquanto isso, Batista, deixa eu mandar um salve aqui para a rapaziada da Serponte, que está curtindo a transmissão da Rádio Bandeirantes, principalmente para o Fabinho, que mandou mensagem aqui. Ele está apaixonado pela Gabriela. Ele está apaixonado, Batista. Apaixonado. Love no ar. Placar de 1-0, é tempo de análise. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão, golaço, gol de cabeça. Testada firme na bola. Depois desse ataque, o Tigrão vai falar. É o Brusque. Domina a bola pela esquerda no campo de ataque. Vem pra bola. Meteu o pé canhoto. Rodolfo subiu lá atrás. Ivan Quaresma. Pois não, diz aí, Tigrão. Um gol muito importante, né, Batista? Porque o jogo é equilibrado, o jogo é difícil. Eu acho que a Ponte joga com muita raça. Esse ponto é muito positivo, a gente tem que realçar. A Ponte briga intensamente pela posse da bola, mas ela não tem o meio-campo, não. O Fecim, ele não consegue ser o articulador de meio para frente, o homem da transição, e não consegue ser o quarto atacante, que ele às vezes se posiciona como tal. Então, muito difícil. É muito difícil essa transição da Ponte. Olha o Ivan passando vergonha lá, ó. O Ivan ele tem que fazer o seguinte, dá um bico, Ivan. Já que você tem habilidade zero com os pés, dá um bico para onde você estiver olhando. Ou então nem peça a bola. Senão você fica aí passando vergonha e manchando o seu currículo, né? Escanteio pro Brusque aí por um lance circense do Ivan. Escanteio para o Brusque pela esquerda. Placar de 1-0. Autorizado, levantamento para cruzada na área. Desvio, vai embora para fora pela linha de fundo. O Jansson, o zagueiro, estava na área e escorou o cruzamento mais para fora. Em tiro de meta no campo defensivo para a Macaca bater. Só concluindo, Batista. Então falava do Fecim, quando o Ivan deu esse susto aí no torcedor da Ponte. O Fecim, ele não se achou ainda no jogo. Aliás, como em todos os outros jogos em que ele participou, exceção feita aquele jogo contra o Confiança, onde ele fez 2 gols, sofreu um pênalti, foi o craque do jogo e foi muito bem. Hoje ele é o Fecim de sempre. Ele é o Fecim da regra e não o Fecim da exceção, que foi aquele jogo. Então o Gilson tem que ver isso daí, que a Ponte joga com 2 volantes que passam muito mal a bola. André Luiz e Vinícius Locatelli. Ele tem que ver se tem alguma opção de banco aí. De repente o Lucas Cândido, que também é volante, mas é um cara de mais técnica, para a Ponte ficar com essa bola e ter um pouco mais, né, de domínio, de criação do meio para frente. Ela ter o controle, porque isso é muito perigoso. O Brusque tem as suas limitações, mas a Ponte conseguiu fazer o gol numa bola parada. Bem batida pelo Niltinho, escanteio, gol do Rodrigão. Fora isso, não chegou com qualidade nenhuma. Por quê? Porque não tem transição, porque joga com apenas 2 no meio-campo e o Fecim não é nem meio-campista e nem atacante. E vem o time do Brusque, Nonato, levando e metendo na lateral. Ayrton sai dali, rola para Rodolfo, carrega no campo de ataque, perto à direita, bate, levantando lá pela ponta, vem de cabeça, Rafael Santos recua pela esquerda. Cleilton tentou passe, lança por dentro, vem para a bola, domina, Fecim foi dominar, o árbitro parou, marcou uma falta, campo de defesa. O grande problema é que não tem o Camilo, né, o Lupe? Então não dá nem pro técnico Gilson Kleina tentar uma outra coisa aí, né? Porque o Lucas Cândido também tá voltando de contusão, não sabe quanto tempo ele pode aguentar. E aí o técnico fica numa situação complicada, porque não tem ninguém que possa fazer esse trabalho de meio. É verdade, o Camilo hoje não está no jogo porque teve dores no joelho e por isso foi poupado, não tem meia no banco de reservas, por isso esse problema pro técnico Gilson Kleina.
Nonato domina para o time do Brusque. Ele recua, chama o Jansson pela direita, vai avançando, vai se aventurando. O Zagueirão abriu na lateral para Totti. Recolheu, meteu o pé direito, levantou na área. A bola vai embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta. Para Macaca bater. Detalhe no ar. Só complementando a informação, não tem o Camilo e também não tem o Thales, que poderia ser esse outro meia, mas que não sai da fase de transição. Ainda não está à disposição. E a expectativa é que pelo menos até amanhã, ou no máximo na terça, o Departamento de Futebol da Ponte Preta anuncie mais 2 jogadores. E um desses jogadores pode ser o meia para a equipe da Ponte Preta, que tem carência nesse setor. Um abraço para o Cleiton, ele diz aqui, não sei se gostei mais do gol ou da sua transmissão. Parabéns. Domina, vem pro jogo, partiu, Garcês, pé direito, bateu. Ivan Quaresma. Garcês, entrada na área, bateu de perna direita, uma bola cruzada. E foi na bola, Ivan Quaresma colocou a palma da mão, a ponta dos dedos nela para tirar. Grande defesa, é escanteio pro Brusque bater. Eu tive a sensação que a bola ia pela linha de fundo, mas mesmo assim Ivan fez uma grande defesa. Ayrton, camisa meia dúzia, na cobrança do escanteio. Autorizado, partiu, pé canhoto, levantou Ivan Quaresma. Vem de soco pra tirar. A bola sobra com a equipe do Brusque na entrada na área, bateu Nonato, a bola tocou na defesa, voltou, pé direito, bateu. Vai embora para fora pela linha de fundo. Sentou, aperta a direita, Totti, ela subiu, saiu em tiro de meta para Macaca bater. Sem rumo e sem direção. A bola do Totti, que ficou com a sobra, tentou surpreender o Ivan, só que pegou muito mal. Ela saiu praticamente ali do campo do Moisés Lucarelli e se perdeu ali no estacionamento. Tiro de meta para o Ivan Quaresma. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 37 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. E vem a ponte, Moisés dominou, entrou na área, vai fazer pé direito, bateu, deu no zagueiro, voltou, bate dentro, é gol! Gol! Na marca de 37 minutos passados, primeiro tempo. Fessim fez toda a jogada pela meia esquerda, entregou pro Moisés, ele penetrou pela lateral da grande área, de pé direito, bateu pro gol, o zagueiro tirou, a bola voltou, Fessim bateu de pé direito e jogou a bola no fundo do gol do Brusque. Ela bateu lá dentro e fez Fessim, artilheiro, tem que ter sorte. Fessim apareceu para enfiar a bola na rede, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Fessim faz a torcida vibrar, vibra, da pele até o osso, no majestoso, a Macaca faz o segundo. Fessim, 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 camisa 20. Amplia no majestoso. Fessim, 22 anos, faz o terceiro gol dele com a camisa da Macaca. Fessim colocou a bola na rede. Examada Ponte Preta, dá-lhe Macaca. Ponte Preta 2, Brusque 0 e o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. Uma jogada que começou com uma recuperação de bola do camisa número 12, Rafael Santos. No contra-ataque pelo lado esquerdo, o camisa número 121, o Moisés, foi quem carregou a bola. Tabelou com o Fessim. Moisés finalizou pro gol. O Ayrton em cima da linha fez o corte, só que a bola sobrou limpa pro Fessim,
que só teve o trabalho de mandar a bola pro fundo da rede. Fecim marca o terceiro gol dele na Série B do Campeonato Brasileiro. O segundo da Macaca no jogo. Tá no placar do Moisés Lucarelli, Ponte 2, Brusque 0. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. E vem pro jogo, domina no campo de ataque. Moisés passa pela marcação, rola atrás para Locatelli, deu um tapinha, ele volta. Vem Moisés, se esforça, domina, rolou por dentro, escapou Niltinho. Ficou preso no caixote de marcação, tragado pela defesa da equipe do Brusque. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 40 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta 2, Rodrigão e Fecim. Brusque 0, alô, Edu Pinheiro. Olha, encerrado, hein? Ainda a Série B, Londrina 0, Brasil de Pelotas também 0. Alô, Juliana Bazanelli da Serponte, o irmão Anderson e a mamãe Miriam, todos muito felizes com esse 2-0 para Macaca. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E tem coisa que é legal. Tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes depois dos jogos é super legal. Mas muito obrigado mesmo. E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você. Pelo melhor preço é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Grande abraço para o Zé Luiz de Matos. Alô, Manuel e Heitor, eles que comandam o Supermercado Taquaral. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Grande abraço para o Roberto Rocha, ele que comanda a Rocha Autopeças. E Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Ayrton domina, vem pela esquerda, levanta lá para a entrada da grande área. Fecha na marcação, Felipe Albuquerque tira, tocando para Locatelli, para Niltinho. Ele vem na beirada do campo, domina, solta o jogo para Locatelli, passa, ele volta para Niltinho, ele recua. Vem Thiago Lopes no campo de defesa, entregando. Vem por dentro, tentando a passagem. André Luiz, o árbitro parou para marcar uma falta. Tá caído o jogador da Macaca, falta marcada, campo de defesa, não saiu cartão amarelo, apenas a falta. Pra sorte do repórter, porque eu vou falar uma situação bem real pra você, Batista. Eu não tô conseguindo enxergar nenhum número dos jogadores do Brusque. Tá, é a situação mais difícil que eu tô passando aqui em 4 anos de Rádio Bandeirantes. Domina, se manda, vai pro campo de ataque. Moisés chega, Totti na marcação, tira, a bola vai pra linha lateral. É arremesso pela esquerda. Vem pra bola Rafael Santos para fazer a reposição. 43-30. 2-0. A Macaca vai vencendo o jogo. Bora no campo de defesa. É o começo do segundo turno. São 19 rodadas. Time da Ponte começa bem, pelo menos até aqui. Niltinho, marcação alta, vem Everton Alemão, tirando e entregando para Jansson. O zagueiro trabalha no campo intermediário. Vem caminhando e soltando para Nonato de perna direita e recua. Volta para Everton Alemão, na lateral para Ayrton. Recorre batendo de perna canhota, soltando o jogo no campo de ataque em cima da Garcês. Levou em cima da marcação, tentou passe por dentro, chega bem lá atrás para tirar a defensiva da Macaca. E o árbitro está marcando a falta no Fecim. A falta lá atrás no campo de defesa, a falta para Macaca, aliás, a falta em cima do Thiago Lopes. A falta no campo de defesa, não sai cartão econômico nos cartões, o árbitro. Vai terminando o primeiro tempo, Valdemir Gomes, o da palavra fácil, 2-0 para Macaco. O placar é justo, Tigrão.
É, porque a Ponte teve as chances e guardou. Enquanto que olha lá, o Brusque. Domina o time do Brusque, vem pra bola, pé direito, bateu pro gol. A bola explodiu na defesa, vai pra fora pela linha de fundo. Batida forte de perna direita, Nonato, a bola saiu, é escanteio para o time do Brusque bater. O Nonato teve a oportunidade porque ficou com a bola depois da recuperação do time catarinense. Ele chutou em cima da defesa da Macaca, a bola se perdeu pela linha de fundo. Escanteio, Diego Matias na bola. Levantou na área, a bola foi direto para fora, do outro lado saiu em arremesso lateral para o time da Macaca no campo de defesa. Vem pra bola, vai tomando posição para fazer a cobrança o time da Macaca, pois não, Tigrão, completando aí o seu raciocínio. Mais 2. Então, a Ponte teve a chance se fez e o Brusque também teve chance se não fez. E eu chamava atenção aqui para a falta de transição do time da Ponte, onde o Fecim não era nem atacante nem meia. Na primeira vez que ele fez bem a ligação, aos 36 do primeiro tempo, ele recebe a bola do Rafael Santos, que aliás faz uma belíssima partida, toca no Moisés, o Moisés faz uma jogada gigante ao seu estilo em velocidade e bate para fazer o gol. O Fecim, que começou, já estava pisando na área e fez o gol. É isso que a gente quer, que ele chame o jogo, que ele participe como participou no segundo gol da Ponte. Falta para o Brusque bater pela esquerda, vem para a batida Ayrton, autorizado, meteu o pé canhoto, levantou na área, subiu o Rodrigão, afastando lá atrás, ajudando a defesa, a bola sobrou com a equipe do Brusque, dominou Diego Matias, girou, se esforça, rola, vem, se manda pela esquerda, bateu de perto a canhota, Bruno Alves em cima da defesa da Macaca, a bola vem escapando, o último toque foi do Everton Alemão, que estava na área. Aliás, o Jansson, camisa número 3, é tiro de meta para Macaca bater. Mais 2. Não é a dele, né? Não é a dele, não é a do zagueiro Jansson que estava ali na área. Queria a bola por cima, por baixo, não foi bem. Melhor para Macaca, que ganha tiro de meta com Ivan Quaresma. Vamos até 47, 2 minutos de acréscimo. O árbitro, neste momento, aponta o centro do campo, apita e termina o primeiro tempo. Rodrigão aos 26 e Fecim aos 37. Ponte Preta 2, Brusque 0. E vem aí o intervalo inteligente, diferente do Rádio do Brasil. Alô, alô, Edu Pinheiro. Olha, diferente mesmo. Eu tenho tanto recado aqui, cara. Não posso esquecer da Telha Norte, né? Já vou falar da Telha Norte aparecendo aí, Lupe. A reprise do gol. Segundo gol, você tá bem, viu, Lupe? Realmente começou lá, até anotei aqui. O que você fala eu anoto, viu, Lupe? É, tem hora que eu falo muito rápido, né? Você outro dia até mandou um zap aqui pra mim, né? Pra ir mais devagar. Não, mas tá bem. É o Rafael Santos que começou com a jogada do foi ele segundo que fez gol. a recuperação de bola. E o Fecim, Rafael Santos pra Fecim pra Moisés. Moisés vai, passa, cruza, bate o zagueiro, rebate, o Fecim sobra e faz o gol. Tudo anotado. Eu vi com tanto detalhe que se você quiser colocar aí, quem tirou a bola do Brusque foi o Ayrton, meia dúzia. Foi ele, e é ele que vai falar aí, ó. É ele quem vai falar. Ayrton, né? É o Ayrton que tentou fazer o corte. Eu tô conseguindo identificar os jogadores do Brusque pela fisionomia, porque pelo número não dá. Então o Ayrton fala sobre essa derrota do Brusque por enquanto no primeiro tempo. Tá inteiro no jogo e toma um gol de bola parada. Aí vai sair pro jogo, toma outro. Toda vez tá sendo assim. E é fogo você reagir assim. Mas é isso aí. O Brusque é garra, o Brusque é determinação. Já fomos buscar resultados adversos e vamos ver o que a Gessinho tem agora para impor nesse segundo tempo, para que a gente possa vir fazer um gol e depois, consequentemente, empatar o jogo. Esse é o lateral esquerdo, o Ayrton, vai falar ainda mais um pouquinho sobre o VAR, que não está funcionando nesse primeiro tempo. Eles informaram, mas informaram pro nosso capitão. Falaram que estava fora do sistema alguma coisa aí, mas assim que retornasse poderia entrar durante o jogo. Mas até agora ninguém falou nada e estamos aguardando aí. Para vocês não muda nada? Não, pra gente não muda nada. Tá, então ninguém sabe de nada se o VAR vai funcionar ou não. Por enquanto, sem VAR do Moisés Lucarelli. Ayrton falou do lado do Brusque, o Rodrigão colocando a sua máscara, seguindo todos os protocolos de saúde. Vai falar a respeito desse primeiro tempo da Macaca. Ele marcou o primeiro gol da Ponte, o terceiro dele na Série B do Campeonato Brasileiro. O Rodrigão fala. Estou feliz pelos 2-0 agora no primeiro tempo. Só que a gente sabe que aconteceu alguns erros que não poderia acontecer. A gente vai esperar um pouco a cabeça ali, ouvir o professor, né?
para a gente ajustar esses erros que teve no primeiro tempo, para sair hoje com os 3 pontos daqui. Esse o Rodrigão também falando sobre a respeito. Papai queria levar para cá, só que não pode não. Não pode não? Como não? É isso. Bonita camisa, deu sorte que essa aqui continua até a final do campeonato. Ó, e a camisa é bonita, a camisa da Ponte Preta muito bonita, a camisa de número 3, que foi lançada em homenagem aos 121 anos da Macaca, no aniversário da Ponte, e hoje pela primeira vez a Ponte em campo com o 3º uniforme, Edu. Olha, bonito, eu gostei do uniforme, bem branco, é claro que o hino, o pessoal, mas não dá para ver o hino, mas realmente não dá, fica difícil querer você visualizar o hino. Dá para ver que alguma coisa está escrita, mas é uma camisa comemorativa dos 121 anos, hein? Deixa eu dar uma luzinha aqui, ó, amigo Benê, nosso grande amigo Benê, presidente do Centro Cultural Luiz Braille. Benê, é o seguinte, ó, o Centro Cultural Luiz Braille vai fazer o drive-thru no próximo sábado, dia 28, hein? Olha só, as pizzas do drive-thru do Instituto do Centro Cultural Luiz Braille. Olha, tem americana, tem calabresa, mussarela, tem de frango com requeijão, tem vegetariana, tem de brigadeiro, tem calabresa, tudo R$35, hein? Não perca essa grande oportunidade. E você também ajuda, claro, o nosso Centro Cultural Luiz Braille, tá bom? É do meio-dia às 15 horas, mas você pode fazer aí a sua reserva no 32550764 ou 32526265, tá bom? 32550764 ou 32526265, Centro Cultural Luiz Braille, hein? Um abraço, Benê! É nesse sábado, hein? Dia 28, então, grande drive-thru de pizzas lá no Luiz Braille, tá bom? Gente, olha, a Série B nós tivemos sexta, Avaí 1, Coritiba 2, Cruzeiro 1, Confiança 0. Ontem, Vitória 1, Guarani 0, Operário 2, Vasco 0, Remo 1, CRB 2. Hoje pela manhã, Botafogo do Rio 3, Vila Nova 2, Goiás 2, Sampaio Correia 2 já à tarde. E no começo da noite, Londrina 0, Brasil de Pelotas também 0. E a partida CSA e Náutico, que encerra essa rodada, vai ser terça-feira, 21h30. Intervalo de Ponte 2, Brusque 0. A Ponte atacando para o gol da Fepasa. Nesse momento a Ponte é 15ª com 22 pontos. O Londrina tem 20, é o 16º, e os 4 últimos, Vila Nova 19, Vitória 19, Confiança 13 e Brasil 13, último colocado. O Guarani é o 9º colocado com 30 pontos, antes da rodada era o 6º. Coritiba tem 39, CRB tem 36, Goiás terceiro com 35, 4º Avaí com 33, em 5º Botafogo com 32, em 6º Operário 32, Sampaio Correia 7º com 31, Náutico 8º com 30, em 9º, repito, o Guarani com 30 também. O Náutico ainda vai jogar, conforme eu disse, CSA e Náutico jogam. CSA está com 28, mas se ganhar do Náutico, ultrapassa o Guarani. Meus amigos, vamos lá, daqui a pouco o Tigrão vai falar, hein? 21h24, intervalo. Ponte 2, Brusque 0, já. Mais uma vez o Fecim vai marcar. O primeiro foi do Rodrigão e o segundo do Fecim. Bandeirantes! Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Bandeirantes! Olha, sim, deixa eu falar da Telha Norte. Quer marcar um golaço na hora de construir, reformar ou decorar? Na Telha Norte você encontra tudo para viver melhor a sua casa e também conta com ofertas mais do que especiais, hein? Porcelanato esmaltado nórdico Snow polido, retificado 60x60 em cepa por apenas R$ 89,90. E tem mais, hein? Torneira de mesa bica alta, Basic Selite por apenas R$ 209,90. Fique ligado, as ofertas são válidas até o dia 27 de agosto, hein? Não perca tempo, não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região. E aproveite, e você ainda pode parcelar suas compras em até 36 vezes fixas com o cartão Telha Norte.
Aproveite também para conhecer o Projete-se e criar um ambiente 3D da sua casa de forma totalmente gratuita. Confira a loja mais próxima. Telha Norte, viva a sua casa. Bandeirantes. Olá, aqui quem fala é o Carlos Batista. Convido você para assistir os Donos da Bola na tela da Band TV. De segunda a sexta, 12h30. Os Donos da Bola, a origem do esporte na Band. É bola! Vem a ponte, Moisés dominou, entrou na área, vai fazer pé direito, bateu, deu no zagueiro, voltou, a batida entrou, é gol! Gol! Da Ponte! De 37 minutos passados, primeiro tempo. Fessim fez toda a jogada pela meia esquerda, entregou pro Moisés, ele penetrou pela lateral da grande área, de pé direito, bateu pro gol, o zagueiro tirou, a bola voltou, Fessim bateu de pé direito e jogou a bola no fundo do gol do Brusque. Ela bateu lá dentro e fez Fessim, artilheiro, tem que ter sorte. Fessim apareceu para enfiar a bola na rede, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Fessim faz a torcida vibrar, vibra, da pele até o osso, no majestoso, a macaca faz o segundo. Fessim, 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 camisa 20. Amplia no majestoso. Fessim, 22 anos, faz o terceiro gol dele com a camisa da macaca. Fessim colocou a bola na rede. Examada Ponte Preta, dá-lhe macaca. Ponte Preta 2, Brusque 0, e o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. Uma jogada que começou com uma recuperação de bola do camisa número 12, Rafael Santos. No contra-ataque pelo lado esquerdo, o camisa número 121, o Moisés, foi quem carregou a bola. Tabelou com o Fessim. Moisés finalizou pro gol. O Ayrton em cima da linha fez o corte, só que a bola sobrou limpa pro Fessim, que só teve o trabalho de mandar a bola pro fundo da rede. Fessim marca o terceiro gol dele na Série B do Campeonato Brasileiro. O segundo da macaca no jogo. Tá no placar do Moisés Lucarelli, Ponte 2, Brusque 0. Valdemir Gomes. Alô, equipe da Bandeirantes, é o Gaudêncio Sepúlveda de Valença do Piauí, Dali Macaca, mande um alô pra minha filha Maria Júlia, de 9 aninhos. Alô, Maria Júlia, pra você, filha aí do Gaudêncio, um beijo pra você do coração, muito obrigado pelo carinho, viu? Ô, Tigrão, tô vendo aqui, já são 8 gols nos últimos 4 jogos. Ainda tem o segundo tempo, Tigrão. Queremos ouvir o intervalo 2-0 Ponte. Foi bom o primeiro tempo da Ponte, Edu. Claro que nenhuma super apresentação, mas um time muito dedicado, né? Aliás, Edu, quero abrir um parênteses aqui. Você já falou aí a respeito do Bebeto de Oliveira ou não? Não, foi ontem, né, que ele faleceu, né? Eu não falei, faleceu, não, foi ontem, né? Hoje. Foi hoje? Nesse domingo, aos 79 anos, Bebeto de Oliveira, ex-preparador físico da Ponte e do São Paulo, Flamengo, com o Vanderlei Luxemburgo, entre outros. Também a Ferroviária de Araraquara. A causa da morte não foi informada e ele residia aqui em Campinas, né? Já estava doente há algum tempo, né? Bebeto, o Carlos Roberto Valente de Oliveira também foi jogador de futebol profissional, com passagens, entre outros, por Ponte Preta e Ferroviária. E foi preparador físico que trabalhou ao lado do também saudoso técnico Cilinho, no time que ganhou a alcunha de Menudos, do Morumbi,
na década de 80. Também trabalhou, como eu já disse aqui, no Flamengo, com o Vanderlei Luxemburgo como preparador físico. Uma perda muito grande, Bebeto extremamente competente, formou realmente uma dupla de muita tradição e de muita qualidade. Ele como preparador físico e Cilinho como o treinador. Aliás, Cilinho, quando foi para o São Paulo, levou o Bebeto, que nos deixou hoje, e levou também Hélio Santos, já falecido também. Hélio Santos, competentíssimo massagista, Cilinho, o treinador, e o Bebeto de Oliveira, o preparador físico. Um trio de muita qualidade, de Campinas, todos eles, e que realmente honraram o nome da nossa cidade. Bebeto, que Deus o tenha. Ele tenha a paz e o descanso eternos, e a família que receba do Senhor todo o conforto e a aceitação nesse momento tão difícil. Siga em paz, Bebeto. Trabalhou muito e treinou grandes times, grandes elencos da Associação Atlética Ponte Preta. Voltando ao jogo, a Ponte, o que mais me chama a atenção é a garra do time. Nós não víamos a Ponte assim, nós chamávamos o time de indolente, nós chamávamos o time de preguiçoso, nós chamávamos o time de ausente, chamávamos o time de sem compromisso. E às vezes até de time sem vergonha também. Hoje, não é um time tecnicamente brilhante, que teve Niltinho pelo lado direito, canhoto, teve Moisés destro pelo lado esquerdo, teve Rodrigão centralizado, centroavante nato, teve o Fecim tentando chegar e não conseguiu, na única que ele recebeu a bola do Rafael Santos, municiou o Moisés e acompanhou a velocidade do Moisés, que fez uma jogada monstruosa pelo lado esquerdo, ia fazendo o gol, o zagueiro tirou em cima da linha no rebote, o Fecim, que acompanhou com presença de espírito, com antevisão do lance, botou a bola na rede e aí a Ponte fez o 2-0. Então a Ponte tinha dificuldades no meio-campo, mas o que mais chama atenção, aquilo que realmente ganha relevo em termos de qualidade, em termos de algo que decide partidas, é a determinação da equipe da Ponte. Brigando por todas as bolas, procurando chegar à frente sempre, correndo muito para recuperar a posse dessa bola, recompondo quando não tem a bola com velocidade e conseguindo se impor diante de um adversário perigoso que antes do início da partida tinha 25 pontos, continua com eles, contra apenas 19 da Ponte. Então, não foi um super primeiro tempo da Macaca, mas o torcedor fica extremamente satisfeito quando ele vê um time determinado, quando ele vê um time brigando, quando ele vê um time valente, quando ele vê um time guerreiro em campo. E foi isso que vimos da Ponte, com os dois laterais jogando bem, preenchendo bem os espaços, um grande cruzamento do Felipe Albuquerque por volta de 15 minutos, e jogando bem hoje, fazendo a sua melhor partida com a camisa da Ponte, inclusive com participação, sim, claro, como não, no segundo gol da Macaca, também do Rafael Santos, esse menino que é do Cruzeiro e que veio lá de Limeira, da Inter de Limeira, ele que fez um bom campeonato paulista pela Inter e não tinha se acertado ainda, vai ganhando confiança e personalidade. Gostei da determinação do time da Ponte, mas falta ainda corrigir essa questão da transição meio-campo-ataque, porque a bola está passando pouco pelo meio e quando ela passa por Locatelli e também por André Luiz, jogadores que têm dificuldade para municiar o ataque. Ainda assim, bom o primeiro tempo pelo quesito raça, e a Ponte mereceu o placar parcial de 2-0 até agora. Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá foi eu de novo. O microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, 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 vai Macaca!
Segundo tempo, 2-0, Rodrigão e Fecim marcaram os gols do time da Macaca no primeiro tempo. Dominando o campo de defesa, vem trazendo o time do Brusque para o campo de ataque. Batendo de perto da direita, Jansson na lateral. Ayrton faz o cruzamento na área, a bola passou por todo mundo. Ivan Quaresma deu um tapa na bola, ela foi desviada pelo Thiago Alagoano, quase gol do Brusque. Uma grande defesa. Ivan Quaresma deu um tapa, veio no susto, pelo sim, pelo não. Subiu a bandeira marcando impedimento no ataque do Brusque, Antônio Lupi. A defesa do Ivan Quaresma foi sensacional, no toquinho do Thiago Alagoano, dentro da área, só que ele estava em posição irregular, mas mesmo assim não tira aí o mérito do Ivan, que fez uma excelente defesa no comecinho da segunda etapa. Alguma alteração para o segundo tempo, Antônio Lupi? Não, as equipes são as mesmas do primeiro tempo. Domina o time da Ponte, se manda no campo de ataque, a bola aberta pela ponta direita, Niltinho dominou, meteu o pé canhoto, levantou do outro lado, vem Moisés, pé direito, bateu, vai embora. A bola não fez a curva, ele pede desculpas para o Rodrigão, mas sentiu que dava, né? Bico esquerdo da grande área, bateu com a direita, a bola não fez total curva que ele pretendia, foi pela linha de fundo em tiro de meta para o Brusque bater. O domínio do Moisés foi muito mais bonito do que a finalização depois da invertida de bola do Niltinho. Poderia ganhar o 10, só que não pegou tão bem na bola. Tiro de meta para o Zé Carlos. Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br. Telha Norte. E aí, Tigrão, fosse você o treinador da Ponte, faria alguma alteração? Gilson Kleina não fez, Tigrão? Não faria, Time do Brusque na entrada na área, dominou Bruno Alves, bateu, vai embora, a bola desviada, saiu em escanteio, é pela direita, escanteio para o Brusque bater, Antônio Lupi. Bola passou perto do Bruno Alves, camisa 7, que dominou com a perna esquerda e com a direita mandou um chute forte, ela passou tirou tinta do poste esquerdo do Ivan, mas teve um desvio. Quarto escanteio do Brusque, vem bola na área da Macaca. Escanteio para o time catarinense. Ayrton arma a perna esquerda, 3 minutos e meio. Meteu o pé canhoto, levantou no primeiro pau. Chega, tira. Afasta Rodrigão, ajudando a defesa. A bola foi embora para fora pela linha de fundo. O Rodrigão disse que era arremesso lateral e não escanteio, hein, Lupi? Mas foi escanteio sim. A bola saiu pela linha de fundo. Tem mais um para o Brusque, o quinto. Ayrton na bola. Ayrton vai para a bola para fazer a cobrança e escanteio para o Brusque. Partiu, meteu o pé canhoto, levantou na área, subiu Ivan Quaresma, dá um tapa nela, expulsa, tira da área. A bola reboteada, vai sobrando com o Rodolfo, ele recua, toca lá para trás. Zé Carlos domina o goleiro com o pé direito, bate, levanta no campo de ataque, vai tentando contra-golpe rápido pela meia direita. Bruno Alves dominou, recuou, chamou, vem pela meia, se manda o time do Brusque no campo de ataque, partiu lá pela direita, tentou levar Garcês em cima da marcação, o árbitro parou, marcou ele próprio, cobra, soltando na lateral, chega Moisés na recomposição, a bola explodiu nele, vai à linha de fundo, não saiu. Time do Brusque conseguiu pegar a bola, domina pela esquerda para fazer o passe, errou Nonato, vem no contra-golpe, Rodrigão, ele faz a parede, a bola volta para Locatelli, gira o corpo, toca, recua, chamou na entrada da grande área, Cleilton vai sair jogando com Locatelli, volta no Cleilton, ele bate, levanta de perna esquerda, bola comprida para Niltinho, não conseguiu dominar. A bola vai para a linha lateral, é arremesso para o Brusque. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5 minutos passados, segundo tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, majestoso, Ponte Preta 2, Brusque 0. Olha, na Vila, Santos e Inter empataram 2-2, segundo tempo em Recife, gol do Pablo em São Paulo vai ganhando, Sport 0, São Paulo 1. Um abraço aqui pra galera, Miriam, o Del, DJ, Juliana, Patrick, Fabinho e a Gabi e o Lupiano do 1046. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas.
E veio Rodolfo, pé direito, bateu! Espalma! Ivan Quaresma, uma grande defesa numa pancada do Rodolfo. Rodolfo esquentou as luvas do Ivan Quaresma numa defesa espetacular. Ivan Quaresma salva o time da Macaca, Antônio Lupi. Foi um chutaço do camisa de número 5. Ele dominou e já mandou de primeira. A bola pegou uma curva estranha e o Ivan Quaresma, mesmo bem posicionado, espalmou, fazendo uma excelente defesa no começo da segunda etapa. 2-0, o time da Macaca segue vencendo o jogo, mas no segundo tempo o time do Brusque está gostando da partida. Rodolfo domina, soltou o jogo na entrada da área, Bruno Lopes lançou no fundo. Chega apenas policiando o lateral direito, Felipe Albuquerque, a bola passou pela linha de fundo. Bruno Alves está gritando lá, dizendo que tocou em alguém da ponte, mas o árbitro marcou tiro de meta. Tiro de meta para Macaca, detalhe no ar. Alô, Tigrão, fala que eu te escuto. Voltou dormindo, né? 7 minutos, voltou dormindo. O Ivan já fez 2 grandes defesas. A Ponte está perdendo toda a segunda bola. Diminuiu a intensidade, a orientação de vestiário para o Brusque. Deve ter sido no sentido do seguinte: vamos com tudo para cima para tirar um gol logo de cara, para voltar para o jogo. E a Ponte está vendo o time catarinense jogar, está assistindo, já poderia ter tomado o gol que traz o visitante de volta para a partida. Voltou dormindo, parece que tomou lá um chá broxante no vestiário, o time da Ponte. Ô louco, isso aí é ruim, hein? De chá broxante. Placar de 2-0, o time do Brusque tem a posse de bola, vem pela direita Garcês, ele carrega soltando pela meia para Nonato. Time da Ponte chega com a marcação lá atrás para tirar, a bola foi para a linha lateral no toque do André Luiz, e arremesso, tem prensa, cobra Totti. Recua, vem Ganso no campo de defesa, entregando para Everton, o alemão. Marcação na frente, a Ponte com 2. Locatelli lá na frente marcando, o Rodrigão também, a bola recuada, Zé Carlos. Goleiro bate de perna direita, levanta na entrada da grande área. Vem Bruno Lopes, dominou, girou, dominou o Thiago pela esquerda, trabalha dentro da grande área, o camisa 10, Thiago Alagoano, meteu no fundo, Ayrton levantou, cruzou na área, passou Diego Matias, desviou em cima da marcação, a Ponte se safa. Vem pela esquerda, Moisés tentou sair jogando, entregou de graça, recupera Totti, recua no campo de defesa, vem dominando Jansson, de perna direita entregando para dentro do círculo central para Everton, alemão, ele faz um giro, mais um giro e recua para Jansson, domina o zagueiro central, entregando na lateral para Totti, o camisa 20, bate de perna direita, vem lá atrás, tira de qualquer jeito no campo de defesa, Rafael Santos, a bola ainda com o time do Brusque no campo de ataque, a Ponte não marca ninguém, Nonato passou por Fecim, o árbitro parou, marcou falta do Fecim. Foi sendo driblado, deu no adversário, o árbitro parou, marcou falta no Nonato, falta para o Brusque bater Antônio Lupi. E o Fecim fez a falta em cima do Nonato e foi a segunda que o Fecim faz logo no início do segundo tempo. O árbitro já falou para ele que foi a última. É na intermediária, um pouquinho mais pelo lado direito. Ivan Quaresma coloca 2 jogadores na barreira. Quem está posicionado é o 7, Bruno Alves para a cobrança. Cobrou, rolou pela direita, Totti limpou o pé canhoto, levantou na área, toque de cabeça na trave. A bola voltou, pé canhoto, uma paulada, Ivan Quaresma. Ivan Quaresma fez uma defesa de reflexo impressionante. Pancada no Ayrton, depois que a bola foi no poste, a bola voltou pela esquerda, entrada na pequena área, uma paulada e o Ivan salvou o time da Macaca. E depois caiu, desabou e o árbitro já marcava uma falta lá dentro da grande área, Antônio Lupi. Eu tive a impressão que a defesa do Ivan Quaresma foi na tentativa do chute do camisa número 10 do Thiago Alagoano, que estava esperando o rebote depois de um cabeceio na trave do camisa de número 87, o Diego Matias. Pressão absurda do Brusque para cima da Macaca, só que essa pressão para em Ivan Quaresma, que vai ajudando e muito a Macaca a conseguir a vitória.
Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. 2 lojas em Campinas, Avenida Alberto Medal João 303, Jardim Santa Eudóxia, próxima ao UPA do Carlos Lourenço. E a loja 2, já inaugurada, Rua Armando Frederico Renganeschi, 168, Jardim Aurélia, no Ouro Verde, em Campinas. Cirúrgica Popular. Tudo ok, tudo certo com Ivan Quaresma, hoje todo de negro, com chuteiras brancas. Cada jogo ele usa um uniforme diferente. Hoje o uniforme do Ivan Quaresma é igual o uniforme do Levi Yashin, o Aranha Negra, goleiro lendário. Tô falando o uniforme. Domina a bola, vem pela esquerda, Ayrton tenta levar em cima da marcação, se manda no campo de ataque, rolando para Garcês, ele gira o corpo em cima da marcação, a bola volta, a ponte se fecha. Olha, é o seguinte, hein, sabe aquela buzina de caminhão, aquela bom, alguém tem que buzinar aí na cabeça dos jogadores da Macaca. Aí, ó, não sei o que aconteceu, segundo tempo, o time da Ponte inexiste. Ficou no vestiário. Batista. As camisas estão jogando, mas o corpo, a alma do time ficou no vestiário. Batista. Oi, pois não, diz aí, Edu. Só uma dúvida, a defesa tá valendo, né? Porque o juiz apitou no seu aqui, mas foi depois da defesa. Se a bola entra, é gol. Isso. Foi depois. Exatamente, foi depois se entra, da é gol. defesa. O lance foi depois, né? Ele marcou um toque de mão de um jogador do Brusque depois da defesa do Ivan Quaresma. A defesa valeu, Edu. Ok. Bola cruzada na área, vem o time do Brusque. Domina na entrada na área, tentando a passagem. Diego Martins meteu na ponta, pé direito. Totti levantou a bola cruzada, subiu o toque de cabeça. Lá dentro da grande área no rebote, a bola voltou pela direita, bateu de longe. Bruno Alves está impedido, bandeira não marcou. A bola foi atirada para a linha lateral, tá havendo uma confusão aí da arbitragem. Arremesso cobrado, Totti solta o jogo. Tentando a passagem, o time do Brusque no campo de ataque, aluga o campo de ataque, a ponte toda recuada. Totti recuou, a bola vem para Jansson. Moisés, camisa 121, fica lá na frente tentando a marcação na saída de bola, Zé Carlos. Goleiro levanta no campo de ataque, vem lá atrás, Thiago Lopes de cabeça, afasta, rebote, a segunda bola sempre com o time do Brusque. Se manda, vem Totti pela direita, levantou a bola na área, passa por toda a extensão, vai embora para fora pela linha de fundo. Não houve desvio, é tiro de meta para Macaca bater. E todos os jogadores, principalmente os laterais do Brusque, acionam por ali o camisa 10, o Thiago Alagoano. Sem o Edu, principal artilheiro do Brusque na temporada, ele é o segundo melhor jogador da equipe. Já tem 4 gols marcados na Série B e foi ele que finalizou para a defesaça do Ivan. Gustavo Frison tá ouvindo a Rádio Bandeirantes. Grande apresentação de televisão, tá na VTV. Ele está dizendo aqui, boa noite, estou aqui no aplicativo acompanhando a transmissão e torcendo para a Macaca. Abração para você, para o Tigrão e para o Lupe, parabéns pelo trabalho. Valeu, Gustavo Frison. Grande abraço, muito obrigado. Trabalhou muitos anos na Band, trabalhou também na TV Record e atualmente está na VTV. Retransmissora do SBT. Bola para fora, para a linha lateral, é cobrança de arremesso para o time do Brusque. Ayrton tem pressa, cobra, toca o jogo. Vem Rodolfo, recua de longa distância para Zé Carlos, é o chamado fogo amigo. Zé Carlos se assustou, pegou em definitivo, depois de ter rebatido e recoloca a bola em movimento. Vem embora o time do Brusque. Nonato levanta de perna direita, a bola na entrada da área. Se vira lá atrás, tira Thiago Lopes. A bola pela direita, domina o time da Macaca, vem com Locatelli, ele saiu costurando, ganhou do primeiro, foi ganhar também do segundo, sofreu uma falta, o árbitro paralisou, marcou falta para Macaca no campo de defesa. É falta para Macaca bater, ganha o jogo por 2-0. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. E vem
a Ponte no contra-golpe pela direita. Domina Niltinho, recua. A bola sobra no campo de defesa. Vem Vini Locatelli para André Luiz dentro do círculo central. Ele domina, faz o giro e recua. Vem lá atrás Cleilton soltando o jogo pela esquerda. Rafael Santos perdeu. Recupera a posse de bola. O árbitro parou, marcou a falta do Fecim. Falta para o time do Brusque. Placar de 2-0. Segundo tempo, a Ponte extremamente recuada, vai segurando 2-0. Na ligação, na ponta, Ayrton dominou, pé canhoto, vem o Brusque, cruzou na área, chegou Rafael Santos, afasta Diego Matias, vem na linha de fundo, meteu o pé canhoto, levantou na área, subiu lá atrás de cabeça, Niltinho para afastar o árbitro, para marcar falta nele. É falta para Macaca bater lá dentro da grande área. Sai reclamando bastante o jogador do Brusque que fez a falta em cima do Felipe Albuquerque, se não me engano, ali pelo lado direito. A falta está marcada, o Pombo foi quem marcou porque estava próximo do lance. 2-0, Ponte vence. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Telha Norte. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 16 minutos e 40, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui, majestoso. Ponte Preta 2, Brusque 0. Olha, Goiás e Sampaio Correia, a Série B ainda hoje à tarde foi 2-2 e o Apodi fez o gol pro Goiás, hein? Um abraço para lá de Campo Grande, Itajaí, o Luiz Antônio, o Itacil Marque de Campinas, o Nivaldo também, muito obrigado. E o Marcel do Canadá dizendo aqui, já estou colocando fralda geriátrica. É duro esse segundo tempo da Ponte, Edu. E vem no contragolpe, domina pela direita no campo de ataque. No campo de ataque vem Niltinho, ele adiantou demais a bola e perdeu. Recupera o time do Brusque no campo de defesa. Detalhe. 17 minutos passados da etapa final, placar de 2-0. A informação na Bandeirantes, Antônio Lupi. Pintou o primeiro cartão amarelo no jogo para o Vini Locatelli, camisa 8 da Ponte Preta. Locatelli amarelado. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, 2 lojas em Campinas. Avenida Alberto Medal João 303, Jardim Santa Eudóxia, e também na Rua Armando Frederico Renganeschi, 168, Jardim Aurélia, no Ouro Verde, em Campinas. Domina o time da Ponte, se manda no campo de ataque, Moisés, para o raciocínio, escapou da marcação do Diego Matias, toca o jogo, vem por dentro, Rodrigão faz o passe pela meia direita, para Locatelli, bate, ele perto da direita para Niltinho, se manda, rola atrás, vem para Rodrigão, limpou, dominou, perdeu na sequência. A Ponte marca a saída de bola com Locatelli, pressão de Felipe Albuquerque, evitou contra-golpe, pé direito, levantou na área. Ele tentava passar a bola para o Rodrigão, mas apareceu o zagueiro para tirar. Recua para o Zé Carlos, levanta o jogo no campo de ataque para Diego Matias, pela direita, tenta levar. Vai para fora, para a linha lateral, o jogo está paralisado, a Ponte vai mexer. Fecim, camisa 20, está indo embora, e o 15, o Marco Júnior. Marco Júnior com a 15 está no jogo, essa é a primeira. O Iago também já está prontinho ali para entrar e ele vai na vaga do Niltinho. Niltinho 7 está fora, Iago com a 71 está no jogo. Iago 71 na vaga do Niltinho, 15 Marco Júnior na vaga do Fecim. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, Gilson Kleina, mexe com 19, ganha o jogo 2-0, alterações da Macaca. Boas alterações, 2 jogadores que morreram, aliás o Fecim, fora o lance do gol, não participou da partida, né? Ausente, marcando mal, não chamando a responsabilidade, mas teve uma participação importante, iniciando e terminando a jogada do segundo gol da Ponte, apenas isso, no primeiro tempo. Estava muito sem intensidade e agora com o Marco Júnior a Ponte vai tentar ficar mais com essa bola, vai tentar encurtar um pouquinho todo esse espaço de trabalho dessa posse de bola gigantescamente maior do Brusque do que da Ponte no segundo tempo. E com relação ao Niltinho, também morreu fisicamente. Fez um bom primeiro tempo, bateu bem o escanteio do gol do Rodrigão, mas tinha parado, já estava com a língua de fora. Vem aí o Iago, que é um menino de velocidade, não é nenhum super craque, mas
como o Brusque vai se atirar cada vez mais para cima da Ponte, ele pode ser uma boa opção de contra-ataque. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, às 12h30, na tela da Band. O futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada e debates. Participe das enquetes pelo WhatsApp. Vai mexer também o time catarinense. Foi embora o 87, o Diego Matheus entrou 98, Jonathan com a 98 está no jogo e o Fio com a 53 também está no jogo. Fio, 53 está no jogo e saiu Nonato, 17 Nonato foi embora, Fio com a 53 está no jogo. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 21:30, segundo tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, B-Zona é aqui. Majestoso, Ponte Preta 2, Rodrigão e Fecim, Brusque 0. E o Palmeiras perdeu hoje, hein? Palmeiras 0, Cuiabá 2, Corinthians ganhou, Atlético Paranaense 0, Corinthians 1, Ceará e Flamengo foi 1-1, segundo tempo de Sport 0, São Paulo 1. Bandeirantes AM 1170 e AM 1270 para Ribeirão Preto. E também pelo youtube.com.br/Rádio Bandeirantes Campinas. E também no portal, no canal, no YouTube do portal carlosbatista.com.br. E olha, reclamou de um pênalti ali o jogador do Brusque, hein? Bruno Alves reclamou de um pênalti, o árbitro nem tchum. Pra você foi pênalti ou não, hein, Lupi? Pra mim não foi nada, Batista. O Bruno Alves acabou perdendo a busca pelo espaço com o Cleilton, acabou se atirando no gramado, pra mim nada. Lembrando que o VAR segue sem funcionar. Que vexame, hein? Que coisa ridícula. O segundo não, né? O primeira rodada. Essa é a primeira rodada. A Ponte está fechando a primeira rodada do segundo turno. Então, na primeira rodada, já tem aí uma falha. E vem o time do Brusque, placar de 2-0. O time da Macaca está perdendo a partida. Iago chegou, deu o bote, tomou, lançou para Locatelli, partiu lá pela ponta direita. Ayrton chegou tirando, a bola foi para a linha lateral. É cobrança de arremesso pela direita. Vem para a bola, Macaca não tem pressa. Vem Felipe Albuquerque, vai fazer a reposição. 2-0, Rodrigão e Fecim, autorizado. Cobrou Felipe Albuquerque para Iago, volta a bola para Vini Locatelli, pela direita tocando para Iago, levanta ele perto da direita para Rodrigão. Ele partiu, chegou, levou para a linha de fundo. Chegou inteligentemente, tocou no Everton alemão e ganhou escanteio. Rodrigão cavou um escanteio, ele não tinha ângulo para a batida. Arrumou um escanteio aí, Antônio Lupi. O Rodrigão não está em forma, só que o quanto o Rodrigão é inteligente para jogar bola, busca pelo espaço, e nessa jogada foi isso. Tirou o corpo e ganhou o escanteio. Pelo lado direito, a favor da Ponte Preta, é o terceiro escanteio da Ponte. Rafael Santos na bola. Rafael Santos vem para a cobrança de escanteio. Zagueirada da Macaca na área. Meteu o pé canhoto, levantou no primeiro pau, desvio. Chegou Moisés, pé direito, bateu de voleio, a bola explodiu na zaga do Brusque. Voltou no ponto de origem. Moisés dominou, contornou, rolou para dentro do círculo central, a pressão do Brusque. Vem lá atrás, afasta, tira, Macaca tenta o contra-golpe, mas a bola vai para fora, para a linha lateral. Último toque do Rodrigão. É arremesso lateral no campo de defesa. Quer construir ou reformar? Telha Norte tem tudo que você precisa com descontos imperdíveis. Telha Norte. Se manda, vem o time do Brusque. Thiago Alagoano, pé canhoto, bateu, passe, vai embora. A bola cruzou toda a extensão da grande área e foi lá do outro lado para a linha lateral. É arremesso, campo de defesa. E neste momento a televisão mostra os caras
No jogo contra o Confiança, eles fizeram a mesma coisa. O Tigrão tava no jogo. O pessoal... Cara, arruma um jeito de assistir o jogo, velho. É só esse criativo. Poste que quebra em Campinas. É o seguinte, o cara dá uma de migazão, né? Ele tem a escada, ele põe a escada e coloca um capacete branco. Para todos os efeitos, ele tá ali arrumando a ligação do VAR, tá bom? E coloca também o cinto de segurança. Cinto de segurança, capacete branco, escada de eletricista, tudo certinho. O cara é caprichoso, porra. Ele fez o negócio direito. E o dia que ele tomar um tranco de 12 mil watts, lá onde ele tá, aí ele vai terminar de ver o jogo no céu. Domina o time do Brusque, vem com Fio. Ele tenta levar a bola para a entrada da área. Chega Felipe Albuquerque para afastar. É o nome desse 53 aí, é Fio. É Fio? Falando aqui do eletricista. Ele foi ver se o Fio tá em campo. E vem pro jogo, domina Ayrton, recolhe o Brusque, vem pela meia, pé canhoto, cruzou na área, subiu lá atrás, Cleilton de cabeça, afasta, tira, aliás foi o Rafael Santos quem tirou, a bola caiu pela esquerda, vem pra bola Rodrigão, recolhe, tentou a passagem, perdeu pra Jansson, dominou, levou pela meia, vai embora o time do zagueiro, vai se aventurando no campo de ataque pra Bruno Alves, pela direita, pra Totti, tentou levar, chega bem, Rafael Santos, a bola escapa, vai para a linha lateral, 2-0, time da Ponte vai vencendo a partida, o Brusque com Totti cobra o arremesso lateral, para com o Rodolfo, ele domina, vem recuando, chama do Everton Alemão para fazer o passe, vem por dentro, o time do Brusque, 2-0, Brusque no ataque, bola aberta, Totti dominou, rolou, vem chamando pela meia direita, Jonathan tentou passar, conseguiu girar em cima da marcação, levou por dentro, pressionado, ele que saiu do Marco Júnior, bateu de perna canhota na zaga, tira, afasta Cleilton, a bola vai lá para trás do campo de defesa para Zé Carlos, sai dominando o goleiro da equipe do Brusque, tocando para Everton Alemão, o time do Brusque vem pela meia canhota no campo de ataque, Fio domina, rola o jogo, vem atrás, Rodolfo recebeu dentro do círculo central para Jansson pela direita, na lateral vem para Totti, ele partiu beiradeando o campo, passou pela marcação de Marco Júnior, por dentro pela meia para Jonathan, voltou, bateu Rodolfo, pé direito, levantou na área, Thiago Lopes tira a bola, volta no Rodolfo, ele domina e rola de lado, chama do Everton Alemão, domina soltando o jogo pela meia canhota, Fio vem por dentro, tentou levar, o árbitro parou, marcou falta, é falta pela meia esquerda, falta do Locatelli, e já tem amarelo, hein, Lupe? Já tem amarelo e o Brusque tem pressa. Brusque tem pressa, cobrou, tocou, Thiago Alanguano, pé canhoto pro gol, chega aí, Ivan Quaresma, dá um tapa nela, expulsa, tira da área, a bola voltou, sobrou com Moisés pela esquerda, ele recua, vem chamando o Rafael Santos, solta o jogo no campo de defesa, ainda mais com o Rodrigão, ele está bem recuado e faz o jogo pela direita, a bola rola, vem Felipe Albuquerque para Iago, domina, rola curtinho, entregando pela meia direita, placar de 2-0, o time da Macaca tá vencendo o jogo, se manda, vem Iago, penetrou na defesa, vai carregando na entrada da área, opa, pênalti, penalidade máxima para Macaca, Iago, valeu, ele partiu, foi pra bola, foi levando, ninguém foi chegando, foi entrando, quando pisou na área, Everton Alemão calçou, pênalti para Macaca bater Antônio Lupi. Pra sorte da Ponte Preta, o VAR parou de funcionar, porque a falta aconteceu, só que fora da área. O Iago foi carregando, ele recebe o toque fora da área, mas muito fora da área. A bola já estava quase saindo pela linha de fundo. O árbitro bateu no peito e falou, eu vi, foi pênalti. E a Macaca tem pênalti ao seu favor. Daqui a pouco, 2 modificações da Macaca. Valdemir Gomes, da palavra fácil de Tigerman. E aí, foi pênalti ou não? É um lance complicado, né? Ainda bem que o cara da escada lá cortou o fio do VAR. Mas é o seguinte, o zagueiro dá o bote para derrubar o Iago fora da área. Só que ele não acerta o Iago. Ele tem a intenção da falta e a primeira ação é fora da área.
e não acerta o Iago, que continua com a bola. Aí já com o bumbum no chão, o zagueiro, na segunda ação, na segunda tentativa, ele ergue a perna e derruba o Iago. Lance difícil, muito difícil, porque o início da intenção foi fora, mas sem acertar o atleta da Ponte. O toque que acerta já é na segunda ação, continuada no mesmo lance. Para mim, pênalti. Para mim, pênalti também. O pênalti é no segundo toque, não no primeiro. O primeiro é fora da área, o Iago escapa e aí o Everton Alemão pega no segundo toque a perna esquerda do Everton Alemão. Se tivesse VAR, o VAR marcaria o gol, aliás, marcaria o pênalti para Macaca. Batista. A informação na Bandeirantes, Antônio Lupi. Antes do pênalti, que é o Moisés que vai cobrar, a Ponte mexeu 2 vezes. Vini Locatelli saiu, entrou 14, o Lucas Cândido. Lucas Cândido voltando ao time com a 14, está no jogo. E o Rodrigão com a 99 também foi embora. Entrou o 45, João Veras. 31 minutos passados, etapa final. Moisés, camisa número 121, uma homenagem ao aniversário de fundação da Macaca. Ele pega a bola para a batida com um enorme carinho, coloca na marca da Cal. Há uma movimentação intensa de vários jogadores ali dentro da área. O árbitro pede para que todo mundo saia de lá. Somente Zé Carlos e Moisés são os dois que vão participar da cena. Moisés não sai da área, é pênalti para a Ponte Preta bater. Moisés, um sentimento de confiança toma conta do seu corpo. Moisés não sai da área, trotou o pé direito, bateu, é gol! Gol! Na marca de 32 minutos passados o segundo tempo, Moisés partiu de pé direito, bateu firme, cobrou muito bem o pênalti, deslocou o goleiro, bola no canto baixo esquerdo e o goleiro pulou do outro lado, a bola bateu no fundo do gol e fez chuá! Ponte Preta, paixão que não se explica. Moisés, camisa 121, a homenagem ao aniversário da Associação Atlética Ponte Preta. Moisés coloca a bola no fundo do gol, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Moisés, camisa 121, faz a rede balançar, examada Ponte Preta, dá-lhe Macaca, Moisés, 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 nas costas, camisa 121, ampliando majestoso, Ponte Preta 3, Brusque 0 e o detalhe do gol é seu, Antônio Lupi. Pênalti muito bem batido pelo Moisés, mandou no canto direito do goleiro Zé Carlos, que nem apareceu na foto, e na comemoração homenageou a Ponte Preta pelos 121 anos, número que ele carrega na camisa. Moisés coloca em campo além do ex, já passou pelo Brusque e agora marca com a camisa da Ponte o seu 11º gol na temporada. O terceiro da Ponte no jogo. Tá no placar do Moisés Lucarelli. Ponte 1, 2, 3, Brusque 0. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, moderadores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas WhatsApp 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. Detalhe no ar. O Edu trouxe um número interessante. Vai você, Batista. Domina o time do Brusque. Lançamento aberto pela esquerda. Thiago Alado, limpo o pé direito. Bateu, defendeu Ivan Quaresma.
Entrada da área, Thiago Alagoano sentou a perna direita. A bola veio baixa. Ivan Quaresma é muito grande, mas pegou firme, pegou e não soltou. A bola colou nos braços do Ivan Quaresma, Antônio Lupi. Fez uma defesa segura o goleiro da Macaca. E antes da informação, só uma modificação no Brusque. Rodolfo com a 5 foi embora. Entrou 88, o PP. PP com 88, tá no jogo, mais uma no Brusque, vem a Ponte. Domina o time da Ponte pela ponta direita no campo de ataque na marca de 35, quase 36. A Macaca vai esmerilhando no Majestoso, ganhando o primeiro jogo do retorno. 3-0. Um gol de Rodrigão de cabeça, o outro foi do Fecinho ainda no primeiro tempo e agora de pênalti no segundo tempo. A bola parada funcionando. Neste jogo, 75% dos gols saíram de bola parada. Marco Júnior domina, recua, ataca no campo de defesa, vem Cleilton. Placar de 3-0, a Ponte tenta a descida dentro do círculo central. Vem pra bola, tentando a passagem, Lucas Cândido entrou no jogo agora há pouco. A bola aberta pela ponta direita no campo de ataque. Vem tentando a passagem, João Veras, pé canhoto, disparou. A bola tocou no zagueiro, voltou, disputou pelo alto, João Veras. A bola tocou na defesa, a bola voltou, aliás, o Iago. A bola voltou, sobrou com o Brusque, o árbitro parou, marcou falta. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. E aí, Tigrão, 3-0, a Ponte matou o jogo. Não matou ainda não, o Brusque está vivo. Claro que a vantagem da Ponte é muito importante, mas o futebol é surpreendente. Tem muito jogo pela frente ainda. Está muito próxima de uma vitória importantíssima a Macaca, mas não matou ainda não. Tem que ter atenção total. Se toma um gol aí nos próximos 2 ou 3 minutos, ainda teremos emoção na partida. Consciente a Ponte, o Gilson nas 4 mexidas acertou. E vem o time do Brusque pela esquerda, 37 minutos. Vem pra bola, tentando a passagem no campo de ataque pela esquerda. Fio levanta a bola na área, subiu lá atrás. Moisés ajudando, recomposição perfeita. Leitura correta. Moisés que marcou o seu 11º gol na competição, cedeu escanteio pro Brusque bater. E o camisa número 7, o Bruno Alves, já tá prontinho pra cobrança do escanteio. Bruno Alves, pé direito, cruzou na área, desvio de cabeça, o toque, defendeu Ivan Quaresma. Thiago Alagoano bateu na entrada da pequena área, uma defesa milagrosa. Ivan Quaresma com o pé direito. Uma defesa de reflexo e de inteligência. Evitou o gol do Brusque. Escanteio para o time catarinense bater. Um escanteio para o Brusque. Escanteio cobrado, bola levantada. Ayrton meteu cruzado na área. Chega atrás, tirando Moisés. Vem no contragolpe e sentiu Moisés. Lançou, jogou para Iago. João Veras partiu pela meia direita. Entrada na área, pé direito. Bateu para fora. Bateu cruzado, errou João Veras, tiro de meta pro Brusque bater. Olha, Batista, se você me permite, vou dar o detalhe da defesa do Ivan Quaresma, que foi algo sensacional. Cara a cara, Thiago Alagoano e Ivan Quaresma, depois de um leve desvio na cobrança do escanteio. Praticamente em cima da linha, no puro reflexo, com o pé direito, ele salvou a Ponte Preta. Defesaça do Ivan Quaresma, que foi cumprimentado por praticamente todos os seus companheiros da Ponte Preta. Assim é a vida de goleiro. O jogo anterior contra a equipe do Curitiba foi muito criticado, acusado pela derrota. E hoje vai salvando o time da Macaca, fazendo uma grande jornada, Ivan Quaresma. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. Torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias. É tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. É legal demais. Batista. A informação na Bandeirantes, Antônio Lupi. Só para complementar, o Edu trouxe a informação quando ainda estava 2-0, que a Ponte em 3 jogos, ela tinha marcado 8 gols. Com esse terceiro, em 3 jogos, marcou 9. Você sabe quanto tempo a Ponte Preta demorou para marcar 9 gols na competição? Quanto tempo? Estou curioso para saber. 14 rodadas.
E vem o time do Brusque, Bruno, pé direito, cruzou na área. Chega, tira Thiago Lopes, saiu, tirando, mandou pra fora pela linha de fundo. Correu um frio na espinha do torcedor. Saiu em escanteio para o Brusque bater. Mas foi providencial o corte do Thiago Lopes, o Thiagão, porque o Thiago Alagoano já estava ali prontinho para fazer o chute pro gol. E mexe a Ponte Preta, 12 tá entrando, não, 17 Richard na vaga do Moisés. Moisés com a 120 cruzamento de escanteio, a bola passa por toda a extensão da área. Sobrou com Ayrton pela esquerda, ele não conseguiu dominar. O Moisés sentiu, foi isso em Lupi? Ele no lance anterior, ele deu uma sentida, mas eu acredito que foi mais por conta do placar. Richard está no jogo. Richard está no jogo, vem para a bola, Bruno Lopes levantou na entrada da pequena área. Chega, se vira como pode, lá atrás Felipe Albuquerque evitou a linha de fundo, rasgou. Mandou para fora, para a linha lateral, é cobrança de arremesso, a pressão é enorme. Chapisca forte no muro da Macaco, o time do Brusque, bola cruzada, vem para a área. Bruno Alves dominou, limpou, tentou levar Richard na recomposição, chega, toma dele, tira. Chega lá atrás para tirar Cleilton. A bola caiu com o time do Brusque, vai para o campo de ataque, aluga o campo de ataque, domina Jansson. Ele rola pela esquerda para Everton Alemão, trabalha o jogo pela meia canhota. Jogo provavelmente vai até 50, estamos com 42, tem muito jogo pela frente. Everton Alemão, na entrada na área para Thiago, chega a marcação, tira. Entrada na área, uma malha de marcação perfeita lá atrás, vem João Veras. Domínio soltando para Iago, outra vez para João Veras, virou para Iago pela ponta direita, vem beiradeando o campo, ele para, gira, recua, toca, solta a bola para Felipe Albuquerque, ainda mais atrás. Chama Thiago Lopes. Sai jogando lá atrás, 3-0, o time da Macaca vai vencendo o jogo. Bola para Rafael Santos, dali para Richard, 42-30. Bola recuada, vem Cleilton, bate, ele perto da direita, levanta na lateral, chega para evitar a saída para a linha lateral. Iago recua, chamou Felipe Albuquerque, ele trabalha na perna direita, toca recuado para Thiago Lopes, ele ainda mais atrás, vem entregando para Ivan Quaresma, bateu de perna direita, levantou para o campo de ataque, subiu lá atrás Everton Alemão, tira de cabeça, a bola volta reboteada com o time da Macaca, dominou Cleilton, tocou na frente, falta, o árbitro parou, marcou falta para Macaca. Falta dentro do círculo central, a bola está parada, Antônio Lupi. Poderia ter dado cartão amarelo para o camisa de número 4, Everton Alemão, que chegou atrasado e atingiu o João Veras praticamente no meio campo. E só um detalhe, o Gerson Testoni recebeu cartão amarelo, técnico do Brusque, por reclamação. É o segundo amarelo do jogo, o Vini Locatelli que já saiu e agora o Testoni, técnico do Brusque. Batista. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, 12h30 na tela da Band. O futebol da região com matérias especiais compactos dos jogos. Os gols da rodada e muito debate. Participe das enquetes pelo WhatsApp, os donos da bola. Pois não, Tigrão, estamos com 44, 3-0, a Ponte vencendo o Brusque. Um abraço pro Silvio César Talarico. Tá vendo o jogo, mas está ouvindo a Bandeirantes, como sempre ele faz, e dizendo que a nossa análise aqui, ele que é um especialista, né? Um dos grandes juízes aí, árbitros de futebol da história do futebol brasileiro, especialista, portanto, conhece tudo de arbitragem, dizendo e concordando em 100% com a análise que fizemos aqui com relação ao lance do pênalti que originou o terceiro gol da Ponte. Um abraço para o Talarico, muito obrigado pela audiência. Muito obrigado, Talarico, um grande abraço. Jonathan dominou, vem o time do Brusque, bateu pro gol, a bola tocou, voltou. Jonathan, pé canhoto, agora errou, mas houve um desvio. No meio do caminho, a bola saiu pela linha de fundo em escanteio para o Brusque bater, Antônio Lupi. É o sétimo escanteio do Brusque no jogo, na tentativa do Jonathan, ele acabou arriscando, a bola desviou na defesa, se não me engano, no Thiago Lopes e se perdeu pela linha de fundo. Quem vem para a cobrança é o Ayrton, camisa meia dúzia na bola. Ayrton vem para a bola para fazer a cobrança e escanteio, zagueirada do Brusque na área. Partiu Ayrton, pé canhoto, levantou na área, desvio de cabeça, vai embora.
Everton Alemão, que cometeu o pênalti, tá doidão pra fazer um gol. Meteu a testa nela, ela saiu à esquerda de Ivan Quaresma, tiro de meta pra Macaca bater. Ele apareceu como elemento surpresa por trás da zaga da Ponte Preta e cabeceou pra sorte da Macaca sem direção. A bola saiu pela linha de fundo, mais 5. Vamos a 50. E vem de novo, escapou o Brusque, bola cruzada na área, chegou lá atrás, tirou, André Luiz, a bola volta, reboteada com o time da Macaca, vem lá atrás, tira, afasta, Richard, rola a bola pela esquerda, lançamento na frente, chega o Brusque, já dominou, vai pro campo de ataque, escapou o time do Brusque, Bruno Alves rolou, rasteiro, pra Thiago Alagoano, vem pra bola, domina pela esquerda, é o Garcês, limpou, carregou, pé canhoto, cruzou, passa por toda a extensão da pequena área, vem por cima e saiu. É tiro de meta para Macaca bater. Perigoso Garcês, canhoto, jogador que também tem chamado a atenção de grandes clubes com essa campanha que faz pelo Brusque. Acabou chutando cruzado, a bola subiu demais, se perdeu pela linha de fundo. Tiro de meta para o Ivan Quaresma. Batista. Oi, pois não, uma informação. Não, o recado do Geraldo Trinca da Princesa do Oeste. Vamos ouvir aqui, é rapidinho. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Mas com 3-0, né? 46 minutos. E a pressão é total do time do Brusque. Tá feia a coisa. Vai que marca um, levanta a placa. Hein? Ixi. Vai até 50. Vai até 50, subiu a placa, 5 minutos de acréscimo. Tem coisa que é legal. Tem coisa que é super legal. Opa. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. E graças a Deus tem o oferecimento. De Supermercado Taquaral, aqui você é especial, tem de tudo para você. Pelo melhor preço é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. E Telenorte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim. Richard rolou para Lucas Cândido, a ponte, cruzamento na área, chega lá atrás para tirar a defesa e o árbitro parou, marcou uma falta. É falta no campo de defesa do time do Brusque. Claro, né? Não existe jogo ganho antes do apito final. Até porque já teve uma vez Milan e Liverpool, que o primeiro gol estava 3-0 para o time do Milan. E o primeiro gol aconteceu aos 40 minutos. E aí o Liverpool empatou 3-3 e a decisão foi para o pênalti, foi para a prorrogação e pênalti. E nos pênaltis, o Liverpool foi campeão em cima do Milan, que tinha o Kaká. Mas, com 48 minutos, o jogo vai acabar aos 50. Fazer 3 gols o Brusque em 2 minutos. Só se ajudar o pessoal lá da escada, né? O pessoal que tá de olho no fio. É. Impossível, e o cara, o chefe do nego da escada lá, ligou pra ele e falou: ó, consegui te identificar aqui pela TV, o que você tá fazendo aí? Ele falou assim: eu vim ver se o fio tá bem. Placar de 3-0, o time da Macaca vai ganhando a primeira de uma série de 19 rodadas. A Macaca que não ganha o jogo fora de casa há 4 meses e meio. E agora o jogo fora de casa é contra quem, hein, Lupi? Contra o Vasco da Gama, domingo que vem, 4 horas da tarde, lá em São Januário. Vai ganhar. Será a primeira vitória da Macaca fora de casa contra o Vasco. Placar de 3-0. João Veras domina, soltando o jogo, se manda no campo de ataque. Opa! O árbitro parou, marcou. Jansson vai tomar cartão amarelo. Falta para Macaca bater. Tá caído o João Veras. Tomou uma pancada por baixo, tá sentindo o pé, falta para Macaca. É, e pegou por baixo ali o Jansson, a camisa número 3 da equipe do Brusque. E o Pombo estava em cima do lance e marcou a falta a favor da Macaca. Apita o árbitro, termina o jogo. Vitória importantíssima da Macaca, pode subir no hino.
Rodrigão aos 26, Fecinha aos 37, Moisés de pênalti aos 32 da etapa final. Pênalti cometido em cima de Iago, Everton Alemão, 3 para Macaca, 0 para a equipe do Brusque. Vitória importantíssima da Macaca no estádio Moisés Lucarelli, a primeira de uma série de 19 rodadas. No segundo turno começa com o pé direito. A Ponte começa bem o retorno do campeonato. E vem aí jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Bom, Lupe, a Ponte termina como 15ª, 22 pontos, 16ª Londrina com 20, depois os 4 últimos, Vila Nova 19, Vitória 19, Confiança 13, Brasil 13. Oi, Lupe! E o Moisés fala a respeito dessa vitória por 3-0, Moisés marcou o terceiro gol que fechou o placar e a Macaca soma mais 3 pontos, 4º jogo seguido em casa que a Ponte consegue a vitória, atuando no Moisés Lucarelli. Por essa oportunidade, por mais um gol, fruto do trabalho, né? Acho que eu venho trabalhando muito junto com a minha equipe, aí, junto com meus companheiros, acho que eles estão dando o suporte muito bom aí para mim tá evoluindo cada dia mais. Os diretores, a comissão técnica vem me ajudando muito, né? Sempre procuro evoluir e essa vitória é muito importante para a sequência do campeonato. Sabemos ainda da nossa situação, acho que dentro de casa nós temos que pontuar e fomos felizes, conseguimos 3 pontos. Agora sabemos que temos um confronto fora contra o Vasco muito difícil e vamos trabalhar essa semana aí para buscar pontos fora de casa. E a Ponte, que ainda não venceu fora de casa, como o Batista disse, vai em busca da sua primeira vitória como visitante contra o Vasco domingo que vem. Semana cheia de trabalho para o técnico Gilson Klein, Edu. Olha, ele não falou nada, acho que a contusão dele não é grave, né? Apenas foi preservado, porque o Moisés teve várias ações, viu, gente? Várias ações. O Moisés foi ele que cruzou para o Cleilton, cabeça na trave, logo a 5 minutos. O Moisés teve um lance individual que ele sai da esquerda, vai para o meio, chutou, né? Foi para fora, que o Rodrigão saiu, levou a marcação com ele e sobrou para o Moisés chutar livre, né? De frente. Oi, pois não? Só ouvir rapidamente o Zé Carlos do Brusque, né? Para falar sobre essa derrota do time catarinense. Os times que estão ali embaixo, principalmente a Ponte Preta que estava atrás da gente, já chegou, o Cruzeiro chegou, entre outros estão chegando também. Então acende sim, né? Então vamos falar um pouco do jogo. Primeiro tempo a gente praticamente não jogamos, mas a Ponte também não jogou em 2 felicidades nossas e erros de marcação da gente. Eles fizeram 2 gols, agora ali não foi pênalti. A gente sabe que não foi pênalti, o juiz sabe que não foi pênalti. O único jogo da Série B, levamos azar ainda que o VAR não pegou, infelizmente, mas também não ia adiantar nada, né? A gente tem que ter vergonha na cara agora, trabalhar bastante durante essa semana. A gente tem uma equipe muito competitiva, infelizmente são 6 jogos aí que a gente não vence na competição. A gente sabe das dificuldades da Série B, então vamos trabalhar, cara, vamos trabalhar, jamais desistir, ter uma semana cheia aí para trabalhar e para que no sábado lá contra o Londrina a gente possa conseguir fazer um grande resultado lá e conseguir uma grande vitória. Este discurso forte, né, do Zé Carlos, goleiro da equipe do Brusque, que falou sobre essa questão do VAR e do pênalti a respeito do pênalti, o último lance do jogo. Infelizmente também não cabe ao árbitro, né? Foi um erro ali, né? Mas o árbitro estava do ladinho, cara. Assim, tipo, a marca onde o alemão deu o carrinho estava fora. Então eu não sei se ele estava imaginando que tinha o VAR, que daí depois ele poderia ver, mas infelizmente ele errou. E a gente estava em cima, né? A gente teve um segundo tempo muito melhor do que a Ponte Preta. A Ponte Preta praticamente não jogou no segundo tempo. A gente conseguiu jogar, o Ivan fez belas defesas, né? Mas não mudaria muita coisa, né? Mas o mais importante agora é ter cabeça no lugar, né? A gente tem uma equipe competitiva, tem jogadores que estão de fora, nós estamos com 12 jogadores, infelizmente no DM, né? Mas são jogadores que vão voltar agora. Agora ter tranquilidade, conversar, se fechar ainda mais, porque o Brusque sempre foi dessa maneira e não vai mudar nunca, né? Então tem que ser fechado, o vestiário tem que estar fechadinho para que a gente possa reverter essa situação. Esse é o Zé Carlos, goleiro do Brusque. Pois não, Tigrão. É um Kleininha, né? Fala bem, né? Fala bem. Tigrão. Kleininha. Ele deu uma tigrada, hein? Será que temos mais um goleiro da palavra fácil na Série B? Pelo amor de Deus, goleiro rapaz. da palavra fácil. Ele vem com esse papinho aí, o juiz sabe que não foi e tal. Mas a gente viu aqui várias vezes o lance, né? E realmente o carrinho foi fora da área e não pegou. O juiz dá vantagem.
E aí o alemão ergue a perna e derruba o Iago, pô. Agora ele vem aí, nossa, olha, o goleiro da palavra fácil. Um detalhe, né, o Edu, o Tigrão destacou muito isso durante a semana, quando a Ponte estava se preparando para o duelo contra o Brusque. Que infelicidade do Brusque, né, que jogou em casa, perdeu para o Goiás em uma noite sensacional do Tadeu, e hoje perde para a Ponte, é claro, a Ponte jogando como mandante, mas em uma noite também sensacional do Ivan Quaresma, que, como o Zé Carlos disse, foi o principal jogador, principalmente no segundo tempo, ajudando a Ponte a conquistar essa vitória. Muito bem, o Tigrão, vamos lá, 3-0, Rodrigão de cabeça após escanteio do Niltinho a 26 minutos do primeiro tempo, Fecim fazendo a 38, 2-0, Moisés participa também, o terceiro gol do Moisés, cobrança de pênalti, bem cobrado, mas quem sofreu foi o Iago, hein? Que arrancada do Iago, sensacional, foi arrancando, sofreu pênalti aí do alemão. Bom, vamos lá, 3-0, e aí, Tigrão, qual é a sua opinião aí dessa vitória da Macaca? O Edu, eu sempre costumo dizer isso, né? Que para quem não ouviu aqui a Bandeirantes, para quem não acompanhou o jogo com a gente, para quem não viu também pela televisão, e que de repente deu uma soneca aí e tal, deu aquela dormidona gostosa depois do almoço, e acordou agora aí meio com aquele gosto de cabo de guarda-chuva na boca, aí pega lá, abre o celular ou começa a nos ouvir agora. Você que está começando a nos ouvir agora, foi 3-0 para a Ponte. Aí o cara... Pô, chocolate, pô, passeou, sapateou. E eu gosto sempre de dizer isso, que o placar nem sempre mostra com exatidão o que foi o MGA, o Movimento Geral de Ações da partida. No segundo tempo, o Brusque deu um sufoco na Ponte, mas deu um calor, mas amassou a Ponte dentro da sua grande área, e hoje parou em cima de um fenômeno na partida de hoje chamado Ivan, que teve um erro no primeiro tempo, pontuado e criticado por mim aqui, foi tentar driblar, ele não tem habilidade para isso, tem que dar chutão, pô. Foi tentar driblar, a bola bateu no pé direito, no pé esquerdo, foi um lance circense, acabou dando escanteio para o Brusque. Felizmente, não aconteceu nada. Fora esse deslize, onde ele tenta fazer a jogada com os pés, algo que ele não consegue, ele não tem habilidade e qualidade para isso, e ele tem que reconhecer isso. Fora esse lance, o Ivan teve uma atuação monumental, uma atuação perfeita, com milagres, com lances de puro reflexo, com lances de estupenda colocação embaixo dos 3 paus. E ele que também tem uma limitação na saída de gol, hoje, no time certo, socando cruzamentos perigosos, seja de bola parada, seja de bola em movimento. Então, essa atuação do Ivan, com relevo, sobretudo para o segundo tempo, mostra o que foi o jogo, mostra o quanto sofreu a Ponte e o quanto jogou bem, especialmente na segunda metade do espetáculo, a equipe catarinense lá do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, o Brusque. Então, 3-0, clássico. Vitória importante, incontestável, mas que não expressa, no movimento geral de ações da partida, uma facilidade que é expressa apenas pelos números dos gols marcados por uma equipe e não marcados pela outra. Foi um sufoco o segundo tempo, desde os primeiros movimentos, quando a bola começou a rolar na segunda parte da partida, o Brusque se mandou para cima da Ponte, subiu a marcação, dificultou a saída de bola da Macaca e também teve a seu favor o fato da Macaca ter voltado meio sonolenta, ter voltado meio que desconcentrada para o segundo tempo, talvez até sendo surpreendida pelo volume de jogo do Brusque, que no primeiro tempo equilibrou as coisas com a Ponte, mas num jogo de intensidade mediana. Segundo tempo, não. Segundo tempo, alta intensidade, e se a Ponte não tem um Ivan numa noite de domingo de altíssimo grau de concentração, talvez ela tivesse amargado aí até um revés, até uma virada. Ela que ganhava o jogo de 2-0 já no primeiro tempo,
tendo feito o primeiro a 26 minutos com o Rodrigão de cabeça, o segundo com o Fecim a 38, numa jogada monumental, mais uma vez, do Moisés pelo lado esquerdo. Aliás, o gol já deveria ter saído, o zagueiro tirou em cima da linha e o Moisés, o Fecim no rebote, também com tranquilidade, com qualidade, botou na rede. Então, a Ponte só vai achar o seu terceiro gol a 32 do segundo tempo. Placar de 2-0 e sendo sufocada, pisoteada pelo seu adversário, tivesse tomado um gol antes de fazer o terceiro e seria um perereco para segurar essa vitória. Então, um jogo muito difícil, dentro daquilo que a gente previa em termos de grau de dificuldade e de obstáculos que a Ponte encontraria dentro da partida, mas uma noite feliz, onde o time guerreou bastante, lutou mais e foi mais intenso no primeiro tempo do que no segundo, mas também a sua intensidade na segunda etapa caiu também pela qualidade e pelo comportamento do adversário. Um bom jogo de futebol, uma vitória meritória, de riscos, mas extremamente justa pela consciência do time, pela qualidade do seu goleiro e pela dedicação, pela raça, pela entrega e pela valentia do time dentro de campo, algo que a gente passou a ver nesse time da Ponte depois do jogo lá em Alagoas, depois do jogo lá em Maceió contra o CRB. O time era um time flácido, era um time sem sangue, era um time que jogava por jogar, era um time que fazia um pouquinho menos do que a obrigação básica. E que a partir daquele jogo, onde começou a aparecer premiação, onde acabou ocorrendo essa reunião de vestiário, antes da viagem para Maceió, com o presidente de honra Sérgio Carnielli, onde foi combinada uma premiação progressiva, que parte de 70 mil e vai subindo 10 mil a cada jogo, o time se ligou. O time parece que ganhou um pouco mais de elan. O time encontrou uma motivação. E alguns jogadores, até que não vinham rendendo absolutamente nada, subiram de produção, e outros que já estavam bem, melhoraram ainda mais. Nos últimos 21 pontos, pois não, a Ponte ganhou 13. É uma pontuação altíssima no recorte dos últimos 7 jogos. É uma pontuação, últimos 6 jogos, perdão. Aliás, 7 jogos. Altíssima. 7 jogos, 21 pontos disputados, ganhou 13. É pontuação de G4. O time mudou o comportamento. O time encarou a competição de outro jeito. Ele continua sendo um elenco pobre, com poucas opções, com alguns jogadores com qualidade, mas que não tem condição física para jogar, que precisa urgentemente de reforços, mas que mudou o seu comportamento. E comportamento é isso. Brigar pela posse de bola o jogo todo. É um campeonato de segundona. É um campeonato de Série B de Campeonato Brasileiro. É um campeonato de nivelamento, onde o Náutico, por 14 rodadas, foi líder e agora é o 8º colocado. É um campeonato gangorra, nivelado tecnicamente por baixo, onde o Cruzeiro, com todo o seu tamanho, não decola, onde o Botafogo, com todo o seu tamanho, ganha jogos, mas não convence, e onde o Vasco, com toda a sua tradição de uma equipe campeoníssima, também sofre e perdeu outro dia de virada para um dos lanternas. Agora, essa semana, dentro de São Januário, para a equipe do Londrina. Isso mostra que o campeonato é muito igual, que não tem ninguém muito melhor do que ninguém. E que vai permanecer ou vai alcançar o objetivo quem conseguir nivelar-se ao seu adversário na garra, na voluntariedade, no espírito de luta, na vontade de vencer, na valentia e no profissionalismo. Algo que a Ponte não vinha mostrando. Era um time ruim tecnicamente, e ele continua ruim tecnicamente, mas que não se entregava, que não conseguia repor, suprir a falta de qualidade técnica com determinação, com vontade, com gana de vencer. Algo que mudou depois da data aqui pontuada por mim,
e que vai levando a Macaca a uma reação importante, mas que ainda está muito, mas muito distante, muito longe ainda de alcançar o seu objetivo. Acho que o torcedor hoje, ele dorme com um pouco mais de tranquilidade, ele sofre um pouco menos, porque ele está vendo um time limitado, porém guerreiro dentro de campo, e hoje foi assim, no duro. Pensem vocês não, que foi diferente. No duro, placar de 3-0 contra o Brusque. Jogo duríssimo, jogo de sofrimento, de amassamento do visitante para cima do mandante no segundo tempo, mas onde a Ponte, por ter guerreado muito e por ter mostrado um goleiro altamente inspirado, segurou o samba, fez 3-0, fez 3 pontos e melhorou muito a sua posição, está a 4 pontos agora do 17º colocado. Com qualquer coisa que aconteça na próxima rodada, a Ponte não volta para a zona de rebaixamento, mas ainda, reafirmo, precisa de reforços, precisa de mais qualidade técnica para poder fazer essa travessia dura, amarga, de permanência, apenas isso, na Série B para 2022. De parabéns à Ponte pela sua entrega, pela vitória e por estar aí mostrando sim um poder de reação a trancos e barrancos, mas de forma meritória, fazendo dentro de casa aquilo que é necessário ser feito, ou seja, apesar das dificuldades, ganhando os jogos e somando pontos. Edu Pinheiro. Meus amigos, muito obrigado a todos que nos acompanharam aí. Fica aqui o convite, vem aí o nosso jogo aberto na sequência. Você vai ouvir o terceiro gol, o gol do Moisés. Você vai ouvir as defesas de Ivan Quaresma no nosso quadro A Defesa do Jogo. Tem o gabarito, hein? O Tigrão analisando jogador por jogador, dando o conceito. Qual é que foi, tá? E a coletiva do Gilson Kleina, aqui fechado, hein? Ponte 3, Brusque 0. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte, quer construir ou reformar? A Telha Norte tem tudo o que você precisa com descontos imperdíveis. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Tem rede balançando. É bola na rede. Se manda, vem, Iago penetrou na defesa, vai carregando na entrada da área. Opa! Pênalti! Penalidade máxima para Macaca. É pênalti para a Ponte Preta bater. Moisés, um sentimento de confiança toma conta do seu corpo. Moisés não sai da área, trotou o pé direito, bateu, é gol! Gol!
minutos passados do segundo tempo. Moisés partiu de pé direito, bateu firme, cobrou muito bem o pênalti, deslocou o goleiro, bola no canto baixo esquerdo e o goleiro pulou do outro lado. A bola bateu no fundo do gol e fez chuar. Ponte Preta, paixão que não se explica. Moisés, camisa 121, a homenagem ao aniversário da Associação Atlética Ponte Preta. Moisés coloca a bola no fundo do gol, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Moisés, camisa 121, faz a rede balançar. Examada Ponte Preta, dá-lhe macaca. Moisés, 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 nas costas, camisa 121, ampliando majestoso. Ponte Preta 3, Brusque 0 e o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. Pênalti muito bem batido pelo Moisés, mandou no canto direito do goleiro Zé Carlos, que nem apareceu na foto. E na comemoração, homenageou a Ponte Preta pelos 121 anos, número que ele carrega na camisa. Moisés coloca em campo além do ex, já passou pelo Brusque e agora marca com a camisa da Ponte o seu 11º gol na temporada, o terceiro da Ponte no jogo. Tá no placar do Moisés Lucarelli. Ponte 1, 2, 3, Brusque 0. Edu Pinheiro. Antes do craque do jogo, eu vou falar de um assunto, olha, muito importante, muito gostoso, que tem história para contar. Eu vou falar da Nico Paneteria, tradicional, fundada desde 1973, hein? Eu adoro uma padoca! Um ambiente bem elaborado, onde cada sabor é produzido pensando em você. Requinte culinário presente em todos os momentos do dia. A tradição que você já conhece, sempre surpreendendo. Eu vou dar alguns motivos para você fazer da Nico Paneteria um hábito diário da sua vida. Aberta 24 horas, 7 dias por semana. Produtos 100% artesanais, criados na própria Nico Paneteria. Como eu adoro uma padoca, excelência e dedicação no preparo de cada uma das receitas. Almoço é de segunda a sábado, das 11h30 às 3 da tarde. Aqui você encontra a deliciosa coxinha da Nico Paneteria, a melhor coxinha de Campinas. Dá água na boca, hein? Ó, todos os dias sobremesas preparadas para você. E nesta semana, de quinta a sábado, de 26 a 28, agora de quinta a sábado, tem o famoso Festival de Sonhos, com os sabores, ó, tem sonho de prestígio, tem sonho negresco, tem sonho de creme pavê com morango, tem sonho ferreiro, tem sonho de ninho trufado, sonho de goiabada com creme cheese, tem sonho de creme, aquele tradicional sonho de creme, simplesmente, e o sonho doce de leite. E ainda tem mais, buffet de caldos à vontade todos os dias da semana para você se deliciar. E aos finais de semana e feriados, um buffet de café da manhã para começar o dia bem especial, ok? Nico Paneteria, localizada no Castelo Coração de Campinas e dos Campineiros. E atenção, companhia, quem será que faltou no ensaio, hein? Atenção, companhia, Nico Paneteria! Aê! Muito bem! Vamos ao craque do jogo? Na Bandeirantes, o craque do jogo. Oi, amigo Batista, 22h49, o craque, hein, Batistão? Olha, Edu, vários candidatos ao craque, né? Tivemos o Moisés, marcou um gol importante com a camisa número 121, o Rodrigão. Um gol de cabeça, a especialidade dele. Mas é impressionante, porque um jogo 3-0 não era para se votar no goleiro. Mas eu vou votar no Ivan Quaresma.
Para mim, os 3-0 só foi possível a vitória por esse placar pela performance do Ivan Quaresma. Fez defesas milagrosas, usou todos os fundamentos. Ele que foi muito criticado nas redes sociais, e eu até durante a semana, na rádio também, na televisão, eu falei, olha, é o seguinte, o Ivan Quaresma falhou, é verdade. Mas ele tem muito crédito e ele também não é ET, ele não é extraterrestre. O cara é humano, todo goleiro falha. Não existe goleiro que não falha. Até o Levin Ache, que eu falei durante a jornada, né, que o Ivan Quaresma estava usando uniforme negro, igual o Levin Ache, o Aranha Negra. Falhou também. Todos os goleiros falham. E hoje eu fiquei muito feliz, eu gosto demais do Ivan, porque ele conseguiu fazer uma jornada espetacular. Para mim, o craque do jogo, nota 9. Conceito ótimo para o Ivan Quaresma. Grande amigo Batista, para você, um grande abraço, Batistão. Boa semana, até a próxima. Oi, Edu, foi um prazer inenarrável estar contigo nesta grande jornada esportiva. Um abraço, Edu. Esse é o Batistão, já modelo 2022, hein? Oi, Tigrão, o craque do jogo. A Ponte teve alguns jogadores que foram muito bem, depois a gente vai pontuar isso no gabarito do jogo, mas eu também vou votar no Ivan, até porque me incluo entre aqueles que o criticaram, até porque ele mereceu a crítica, mas hoje ele teve uma atuação espetacular. Ele é o craque do jogo, e eu só queria aqui, não é o quadro agora, mas como eu falei sobre isso no final da partida, no meu comentário de encerramento, fiz um recorte aqui dos últimos 7 jogos da Ponte. 14ª rodada, Ponte 2, Goiás 1. 15ª rodada, Ponte 1, CRB 1, o jogo foi lá. 16ª, Botafogo 2, Ponte 0. 17ª, Ponte 2, Londrina 1. 18ª, Ponte 4, Confiança 1. 19ª, Coritiba 2, Ponte 0. 20ª, hoje, Ponte 3, Brusque 0. 21 pontos, a Ponte ganhou 13. Isso significa 61,9% de aproveitamento. Este percentual aplicado sobre os 60 pontos que foram disputados até agora, só projetando, se a Ponte tivesse esse percentual, não em 7, mas em 20 jogos, ela teria 37 pontos. Seria vice-líder, 2 atrás do Coritiba e 1 à frente do CRB, que hoje é o segundo colocado. Vejam que reação quando o time começou a correr e quando o time começou a comer uma ração especial. Opa, muito bem, Tigrão, exato. Muito bem, ok. Belo levantamento. Ivan Quaresma, o craque do jogo, conceito ótimo. Ivan, portanto, 2 votos. Oi, Lupe. Ivan Quaresma, principalmente pela defesa que fez, acho que foi a última no chute a queima-roupa do Thiago Alagoano. Foi um gol que o Ivan Quaresma marcou com a camisa da Ponte. Defesaça. Ivan, conceito ótimo pra ele, Edu. Olha, a Ponte venceu 3-0, mas o craque do jogo foi o Ivan, hein? Os 3 votaram no Ivan, Batista, Tigrão e o Antônio Lupe. Já já vocês vão ouvir aí as defesas do Ivan Quaresma, hein? Não foi fácil não. Danado esse Brusque, hein? Vamos lá, atenção, daqui a pouco tem a ficha técnica em nome de Brasitone e também as defesas, se der tempo, a coletiva do Kleina e o gabarito jogador por jogador, agora 22h54. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Supermercado Taquaral, 60 anos servindo Campinas e região com grande variedade de produtos, qualidade e preços baixos. Compre online, receba mercadoria em casa e pague na hora somente com cartão. Retire na loja as refeições prontas saborosas, produtos fresquinhos da padaria, cortes personalizados do açougue e muito mais. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Avenida Nossa Senhora de Fátima, 586 Campinas. Supermercado Taquaral, é muito mais economia em cada compra. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha
preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Majestosa Ponte entrou com Ivan Quaresma, Felipe Albuquerque, Cleilton, Thiago Lopes e Rafael Santos. André Luiz que voltou, Vini Locatelli e Fecim. Já que o Camilo nem foi para o jogo, dores no joelho, então Fecim começou com a 20, é o meia. Ataque Niltinho, Rodrigão e Moisés. Vamos para as alterações. A primeira, 19 do segundo tempo, foram duas, hein? 19 do segundo tempo. Saiu Fecim, entrou Marcos Júnior, saiu Niltinho, entrou Iago. A Ponte vencia por 2-0. Depois, as outras duas alterações, a 30 do segundo tempo, o juiz apitou pênalti. O Moisés, antes da cobrança, entraram Lucas Cândido no lugar do Vini Locatelli e João Veras no lugar do Rodrigão. Aí o Moisés cobrou pênalti, fez 3-0 e a 41 saiu Moisés, entrou Richard, a equipe do Gilson Kleina. O Brusque com Zé Carlos, o Totti, Jansson, Everton Alemão e Ayrton, Rodolfo, depois PP, Nonato, depois Fio, Bruno Alves e Garcês, Thiago Alagoano e o Diego Matias, depois o Jonathan. A equipe do técnico Gerson Testoni, que não teve Edu, o atacante suspenso, ele que já marcou 11 gols. Quem apitou, o Diego Pombo Lopes, da Bahia. Amarelo só o Vini Locatelli da Ponte. Para o Brusque, o técnico Gerson Testoni. E para o Jansson, ok? Os gols, Rodrigão de cabeça após escanteio do Niltinho, a 26 do primeiro tempo. A 38, Fecim, marca 2-0. E a 32 segundo tempo, Moisés de pênalti, marca o terceiro. Final, Ponte 3, Brusque 0. A ficha técnica em nome de Brasitone. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para a Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Eu tenho 5, hein? Eu tenho 5. Vamos ver quem foi que defendeu as 5, hein? Olha, primeira proposta, 20 do primeiro tempo, estava 0-0. Um tal de Garcês, rapaz, lá no gol de entrada, entra, passa pelo Niltinho, cara a cara com o Ivan, só que ele estava sem ângulo, mas ele manda a bomba. Oi, Batistão. E vem o Brusque, Garcês passou pela marcação do Niltinho, entrou na área, levou pro fundo, pé canhoto, bateu, defendeu Ivan Quaresma. Uma pancada, ele aperta a canhota, Garcês passou pelo Niltinho. Vamos lá, 36 do primeiro tempo, ainda Ivan no gol de entrada, estava 1-0. E aí o Garcês de novo, hein? O chute cruzado, fora da área, bico da grande área, mas eu acho que ela ia sair. Mas o Ivan, em todo caso... Domina, vem pro jogo, partiu, Garcês, pé direito, bateu, Ivan Quaresma, Garcês, entrada na área, bateu de perna direita, uma bola cruzada, e foi na bola, Ivan Quaresma, colocou a palma da mão. Vamos lá, 6, agora segundo tempo, 6 do segundo tempo, Ivan estava no gol da Fepasa, o tal do Rodolfo, cara, de fora da área, manda uma bomba. E veio Rodolfo, pé direito, bateu! Espalma! Ivan Quaresma, uma grande defesa numa pancada do Essa Rodolfo. foi pelo alto, Ivan deu aquela espanada, né? Vamos lá, agora 10 segundo tempo, estava 2-0, hein? No reflexo, porque ela bate na trave.
Uma murvuca danada, bate na trave e volta para não sei quem. Chuta Ivan no reflexo, pega 10 segundo tempo lá no gol da Fepasa. Quem tá posicionado é o 7, Bruno Alves pra cobrança. Cobrou, rolou pela direita, Totti limpou o pé canhoto, levantou na área, toque de cabeça na trave. A bola voltou, pé canhoto, uma paulada, Ivan Quaresma. Ivan Quaresma fez uma defesa de reflexo impressionante. E o chute foi do Thiago Alagoano. Me conta aqui o anjo da guarda, né? Thiago Alagoano que chutou essa. Vamos lá, agora 39 segundo tempo. Aqui já tava 3-0, hein? De novo, Thiago Alagoano que vai sonhar com o Ivan. Vamos ouvir, olha só que o Ivan fez. Bruno Alves, pé direito, cruzou na área, desvio de cabeça, o toque, defendeu Ivan Quaresma. Thiago Alagoano bateu na entrada da pequena área, uma defesa milagrosa. Ivan Quaresma com o pé direito. Uma defesa de reflexo e de inteligência. Evitou o gol do Brusque, escanteio. Então, senhores, 5 defesas propostas a 5 do Ivan. E foi 3-0 para Ponte. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. Qual foi a defesa do jogo? Todas defesas importantes, mas essa última foi a mais impressionante de todas. Para mim, a de maior grau de dificuldade. Muito de perto, chute forte. A queima-roupa e o Ivan conseguiu neutralizar, conseguiu fazer a defesa com o pé já praticamente batido como último recurso. Para mim, essa última aí, o lance 5, a defesa do jogo, finalzinho do segundo tempo, já com o placar mostrando 3-0 para a Ponte, em que pese todo o volume do Brusque na segunda etapa. Lance descrito com a emoção que merecia, com a emoção que se justificava ter por Carlos Batista, exatamente assim. Bruno Alves, pé direito, cruzou na área, desvio de cabeça, o toque, defendeu Ivan Quaresma. Thiago Alagoano bateu na entrada da pequena área, uma defesa milagrosa. Ivan Quaresma com o pé direito. Uma defesa de reflexo e de inteligência. Portanto, essa foi a defesa do jogo, hein? Já já o gabarito, o conceito. Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Vem aí o conceito do Tigrão no gabarito. Aqui, Ponte 3, Brusque 0. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Eu vou falar da Telha Norte. Telha Norte, quer marcar um golaço na hora de construir, reformar ou decorar? Na Telha Norte você encontra tudo para viver melhor a sua casa. E também conta com ofertas mais do que especiais, hein? Porcelanato esmaltado nórdico Snow, polido, retificado, 60 por 60 em cepa, por apenas R$ 89,90. E tem mais, torneira de mesa bica alta Basic Selite, por apenas R$ 209,90. Fique ligado, as ofertas são válidas até 27 de agosto. Não perca tempo, não. Visite uma das nossas lojas em Campinas e região e aproveite. E você ainda pode parcelar suas compras em até 36 vezes fixas com o cartão Telha Norte. Aproveite também para conhecer o Projete-se e criar um ambiente 3D na sua casa de forma totalmente gratuita. Confira a loja mais próxima.
Telha Norte, viva a sua casa. Bandeirantes. Supermercado Taquaral, 60 anos servindo Campinas e região com grande variedade de produtos, qualidade e preços baixos. Compre online, receba mercadoria em casa e pague na hora somente com cartão. Retire na loja as refeições prontas saborosas, produtos fresquinhos da padaria, cortes personalizados do açougue e muito mais. Acesse supermercadotaquaral.com.br, Avenida Nossa Senhora de Fátima, 586 Campinas. Supermercado Taquaral, é muito mais economia em cada compra. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Gabarito do jogo. Tigrão, antes do gabarito, só um recado aqui do nosso querido Benê, presidente do Centro Cultural Luiz Braille. As pizzas é até terça, viu, gente? Para pegar no sábado, agora dia 28, próximo sábado, dia 28, dá o meio-dia às 3 da tarde. Mas as pizzas, olha, americana, calabresa, mussarela, portuguesa, frango com requeijão, vegetariana, brigadeiro, R$35 a pizza, tá bom? É o drive-thru de pizzas do Centro Cultural Luiz Braille. Os pedidos até terça-feira, 32550764, 32550764 e o 32526265. Vamos ajudar o nosso querido Instituto Luiz Braille, tá bom? Vamos lá, Tigrão, 3-0, o conceito do jogo. E melhor o primeiro ou o segundo tempo? Olha, dos dois tempos muito equilibrados. Na primeira etapa, os dois times tiveram uma atuação equivalente, um com o outro. A Ponte conseguiu botar na rede as oportunidades que teve, enquanto que o seu adversário, o Brusque, não conseguiu. No segundo tempo, apesar da Ponte ter feito mais um gol, o Brusque foi melhor. Mas os dois tempos com uma qualidade boa. Esse é o conceito do jogo. Conceito bom. Olha, e o São Paulo ganhou, hein? Lá em Recife terminou, Sport 0, São Paulo 1, gol do Pablo, tá bom? Ivan Quaresma, por essas e outras que ouvimos aí as suas defesas, principalmente as duas últimas, né? Cara a cara, no reflexo, um senão, aquilo que você também já sinalizou, nós estávamos o quê? Nós estávamos a 31 do primeiro tempo, o Ivan lá no gol de entrada, uma bola recuada, e aí ele quis dominar, se atrapalhou todo, deu as costas pro cara e tal, enfim, acabou... Acho que vai para escanteio a bola, né? Mas é um perigo danado, porque tá 1-0, né? De repente o empate 1-1 complicaria. Tigrão, Ivan Quaresma. Fora esse lance aí que felizmente não teve maiores consequências, mas o Ivan tem que se conscientizar de que ele não tem habilidade com os pés. Então faz o simples. Ele, na verdade, foi tentar dar um drible, né? Dar uma finta no adversário, aí bateu com os dois pés ao mesmo tempo, ficou uma confusão e felizmente não aconteceu nada de pior, mas poderia ter acontecido. Fora isso, uma atuação irrepreensível, de alto grau de reflexo, de qualidade, né, de elasticidade, enfim, colocação, tudo, todos os atributos que podem ser avaliados num goleiro, o Ivan apresentou hoje. Portanto, o conceito dele como craque do jogo é ótimo. Você faz as duas laterais. Felipe Albuquerque, que voltou a ser pelo segundo jogo consecutivo, o lateral direito, ele vinha jogando na esquerda, e o lateral esquerdo, Rafael Santos, porque no nascedouro do segundo gol, começa exatamente com o corte do Rafael Santos. Ele corta e aí nasce a jogada, ele passando pro Fecim pro Moisés, e aí vai nascendo até que o Fecim faz 2-0. Os laterais, Tigrão, Albuquerque e Rafael Santos. Rafael Santos está crescendo de produção, estou gostando de ver. Ele participou sim do primeiro gol, tomando a bola e tocando para o Fecim, que joga no Moisés, que bate, o zagueiro tira praticamente em cima da linha e o Fecim, que tinha participado do nascedouro, faz o gol. Estou gostando do crescimento do Rafael Santos, ele tem técnica, tem bom domínio de bola, bate fácil na bola, mas precisa aprimorar um pouquinho no quesito
marcação. Achei, por exemplo, que no segundo tempo, que ele foi muito envolvido pelo seu setor. Ficou extremamente sobrecarregado e até acho que cansou um pouco. Mas indiscutivelmente está crescendo de produção. O conceito do Rafael Santos é regular e é o mesmo conceito do Felipe Albuquerque, guardando mais posição, fechando bem o seu setor e procurando não deixar a Ponte vulnerável por ali, mesmo sem ter se atrevido tanto ao ataque. Mas fechando bem a linha de 4 atrás, também leva um conceito regular, portanto, equivalente à atuação dos dois laterais da Macaca. Vamos agora à dupla de zaga, Cleilton e Thiago Lopes. Lembrando que o Cleilton cabeceou uma na trave com 5 minutos de jogo, lá no gol da Fepasa. Poderia ter sido o gol aí, feito 1-0 logo de cara. E esse menino Thiago Lopes é da base, vem jogando, não sei se vem agradando. Agora a Ponte não tomou gol, mas o Ivan também jogou demais. Não sei se seria alguma recomendação para a dupla de zaga hoje, Tigrão. Olha, eles sofreram muito com o volume de jogo do Brusque no segundo tempo. Sofreram muito, mas lutaram uma barbaridade, se entregaram. O menino, o Thiago Lopes, ele simplifica, ele não inventa moda, ele procura jogar da maneira mais tranquila possível, ele não gosta de inventar moda. E enquanto que o Cleilton, da mesma maneira, é um jogador voluntarioso, é um jogador rebatedor, né? É um cara que também não se preocupa muito com a estética, com a plástica do lance. Do jeito que dá para tirar, ele tira. Puxa, mas eles foram envolvidos, porque o Ivan fez 5, 6, 7 defesas importantíssimas. É verdade, mas você tem que dar mérito também para o time adversário, que partiu para cima, que foi agressivo, que teve qualidade, velocidade e que envolveu a Ponte não só na sua linha de retaguarda, como também na sua linha de marcação, na primeira linha de pegada, na primeira linha de bloqueio e de contenção, que é o meio-campo. Então também temos que reconhecer, apesar de ter saído derrotado, os méritos da equipe do Brusque. Em sendo assim, a Ponte não tomou gol, mas o goleiro jogou muito. E eles também participaram muito, mesmo em algumas delas não conseguindo rechaçar, mas em tantas outras conseguiram afastar o perigo num bombardeio aéreo, né? Naquela força aérea intensa do Brusque, eles estiveram bem. Para mim, uma atuação, conceito bom, tanto para Thiago Lopes como para Cleilton. André Luiz, volante, veio do Sampaio Correia. Eu percebi o seguinte, Grão, que se depender do chute dele de fora da área, ele não acerta. Ele acertou só um chute nos seus 12 jogos lá em Recife contra o Náutico. Deu uma cacetada, o goleiro rebateu e o Moisés fez 1-0, naquele empate de 1-1. André Luiz, voltando, Tigrão, jogou o tempo todo, isso em termos de chute. Não sei se você concorda, mas no todo, como é que ele foi? No todo, ele teve um conceito regular. Vamos lá. Marcando bastante, em algumas vezes chegando um pouquinho atrasado, mas fez menos faltas hoje e procurando ser aquele primeiro volante anjo da guarda ali da sua zaga. Ele tem dificuldade no passe e essa observação que você fez, ela é absolutamente pertinente. No arremate a gol, ele pelo menos arrisca, mas tem mais errado do que acertado. Conceito hoje regular para ele, uma atuação importante do ponto de vista da avaliação da luta, da entrega e da voluntariedade dentro de campo. Aliás, é exemplo de todo o time da Ponte que lutou demais no jogo de hoje. Vamos ao Vini Locatelli. Vini Locatelli sempre jogando, você quer ver? Ele fez. O Vini Locatelli, ele na Ponte, olha, já são 33 jogos, né? Evidentemente que o de hoje. Ele foi até 30 do segundo tempo, depois entrou o Lucas Cândido. Assim que apitou o pênalti, ele saiu, entrou o Lucas Cândido. Tá bom, Tigrão? Como é que foi o Vini Locatelli? Fez uma partida também de conceito regular. Lutou muito. Tá se movimentando mais do que vinha acontecendo antes. Ainda erra aqueles passes, às vezes, de forma irritante, mas hoje, numa intensidade menor, teve um índice percentual de acerto de passes acima da média dele
e correu muito, procurou fechar pelos lados, por dentro, fez o segundo volante típico, se aproximou em algumas oportunidades com a bola do campo ofensivo e merece hoje um conceito regular, ele que tem sido tão criticado, mas se entregou demais dentro da partida, e eu acho que no GPS, que controla aí toda a movimentação, tudo aquilo que o jogador realiza em termos de mobilidade dentro de campo, de quilômetros que ele corre, tenho a impressão que o GPS do Locatelli vai ser imbatível hoje por tudo aquilo que ele correu. Conceito regular, tecnicamente, ainda muito longe de ser um segundo volante dos sonhos, mas guerreiro demais hoje e diferente daquele jogador frio e às vezes ausente do jogo de outras oportunidades. Vamos lá, Ponte 3, Brusque 0, agora análise do Fecim, que marcou o segundo gol. O Fecim que saiu a 19 do segundo tempo, a entrada do Marcos Júnior. Vamos lá, Tigrão, o Fecim. Fez apenas o gol e mais nada. Conceito ruim que sobre para regular apenas em função do gol e foi muito bem substituído pelo Kleina no momento em que tinha muita intensidade. O Brusque, ele bota um jogador que marca mais, esse é o Marcos Júnior, que entrou e conseguiu diminuir um pouquinho, botar um pouquinho de água na fervura, naquela pressão do Brusque. Fez sim, salvo do ruim e premiado pelo regular, pelo gol que fez. Niltinho foi até 19 segundo tempo. Niltinho fez a cobrança de escanteio para o Rodrigão fazer 1-0 de cabeça. Niltinho, Tigrão. Boa cobrança de escanteio, boa composição ali pelo lado direito, tentando arrastar a bola para o campo de ataque, fazendo a recomposição ali na dobra defensiva com o Felipe Albuquerque, mas ele tem contra si a vertical queda de produção física em todos os jogos. Hoje, só saiu e deu lugar para o Richard, exatamente, aliás, para o Iago, que entrou muito bem, diga-se de passagem, porque caiu, arriou, no segundo tempo ele não conseguia acompanhar mais, e o lateral esquerdo, Ayrton, número 6, um inferno, hein? A toda hora passando, chegando, indo para cima, buscando a linha de fundo, e o Niltinho arriou. Enquanto teve gás, foi um dos destaques do time. Depois morreu fisicamente e comprometeu um conceito que poderia ser melhor do que esse regular que eu estou atribuindo para ele nesse instante. Rodrigão fez o primeiro gol, foi de cabeça após escanteio do Niltinho. É o terceiro gol em 14 jogos. O Rodrigão que saiu a 30 do segundo tempo. Subiu no primeiro gol de cabeça na cobrança de escanteio do Niltinho, na altura da torre de iluminação do estádio Moisés Lucarelli. Um golaço no tempo certo, subiu e botou na rede, cabeceou para baixo, cabeçada de manual e correu muito. Também correu muito, se entregou demais, voltou, ajudou na marcação, está ainda na silhueta, pelo menos na silhueta acima do peso, mas muito mais móvel, muito mais elétrico do que quando voltou à equipe depois de uma contusão muscular. Conceito bom para Rodrigão. Moisés, ele cobrou uma falta para o Cleilton de cabeça colocar na trave, logo a 5 minutos, cobrança do Moisés, assistência do Moisés. O Moisés, ele foi levando a 23 do primeiro tempo, saiu da esquerda, saiu da marcação, passou, Rodrigão tirou a marcação, ficou de frente, chutou para fora. O Moisés participa do segundo gol, passando pelo marcador, chutando forte, rasteiro, cruzado, bate na zaga e sobra para o Fecim fazer o gol. O Moisés tentou de voleio a 24 do segundo tempo, gol de entrada, após cobrança de escanteio. Moisés cobrou muito bem o pênalti, sem nenhuma dúvida, gol de entrada 3-0. E mesmo mancando, o Moisés dá um passe espetacular para João Veras. João Veras não aproveitou, não sei se o goleiro pegou, se foi para, acho que foi para fora. Foi para fora. Vamos lá, Tigrão, o Moisés, como é que foi? Olha, conceito bom para Moisés, participações importantíssimas. E vou dizer para você que o segundo gol da Ponte deveria ser dele, porque ele bate e ganha do goleiro. Cruzado,
na velocidade, ganhou do seu marcador, inclinou o corpo da maneira correta, precisa e bateu o zagueiro. Depois do goleiro batido, tira em cima da linha no rebote, o Fecim põe na rede. Preste bem atenção no que eu vou te dizer agora. O Moisés, atualmente, isso é muito dinâmico. É uma avaliação jogo a jogo e tudo muda muito rapidamente. Mas no momento, Moisés é o jogador que melhor pratica a agressão com a bola nos pés, a agressão tecnicamente falando, o ataque contra o adversário no chamado 1 contra 1 do futebol brasileiro. Note, eu não estou falando da Série B, eu estou falando do futebol brasileiro nas 4 divisões como um todo. É o cara que pratica hoje o mais eficiente, elétrico e agressivo 1 contra 1 na verticalidade, partindo para cima do adversário. É impressionante a forma que ele dribla, e ele dribla sempre do mesmo jeito. Todo mundo já viu, todo mundo vai jogar contra ele avisado do que ele vai fazer e não consegue neutralizá-lo. Mais uma grande atuação, e Moisés é disparada e indiscutivelmente o melhor jogador do atual elenco de profissionais da Ponte. E coloco de novo, é o melhor praticante da ação ofensiva de 1 contra 1 atualmente de todo o futebol brasileiro. Conceito bom. Muito bem, Ponte 3, Brusque 0, os que entraram. O Richard entrou a 41, sem conceito. Finalzinho entrou. Os que mais jogaram, Iago e Marcos Júnior, que entraram a 19 segundo tempo. Destaque para Iago, na arrancada espetacular, sofrendo o pênalti. João Veras e Lucas Cândido entraram a 30 segundo tempo. João Veras teve uma chance, o goleiro defendeu e, aliás, ele estava com o cabelo branco. Já não está mais cabelo branco, voltou ao normal. Desses aqui, Tigrão, qual é o seu destaque dos que entraram? Sem dúvida para o Iago. Entrou muito bem, é um jogador de velocidade, às vezes dá a impressão que ele vai partir meio na cadência, e aí ele liga o turbo, ele abre a sexta caneca, os 6 cilindros, e vai para cima. No lance do pênalti ele teve esse mérito, ele estava sozinho, ninguém encostou, ninguém apareceu para tabelar, para fazer o 1-2, ele falou, então eu vou sozinho. E sofreu o pênalti que para mim ficou sim caracterizado, entrou muito bem, conceito bom, como bom também o conceito de Marcos Júnior, que entrou fechando bem os espaços, entrou com velocidade de marcação e também se constituiu numa alteração inteligente do técnico Gilson Kleina, ele que entrou em lugar de Fecim, que já se arrastava em campo e não tinha mais intensidade para acompanhar a correria do Brusque. Os outros 3, prefiro não conceituar pelo pouco tempo em campo. Estamos falando de Lucas Cândido, de João Veras e também de Richard. Vamos ao conceito do Gilson Kleina. Por aquilo que escalou, já que o Camilo está com problema no joelho, não foi para o jogo, por dedução, essa seria a natural escalação, não tem outra, diria o Tigrão, não tem outra. Talvez o Vino Locatelli no banco, entrar com o Lucas Cândido, alguma coisa assim. Mas enfim, por aquilo que escalou e pelas alterações, comportamento do time que caiu no segundo tempo, mas se segurou. Gilson Kleina hoje, Tigrão, como é que foi? Ô Edu, para início, pelo material humano de que ele dispõe, não tinha muito o que fazer, não. Não tinha, não. Então escalou com coerência. Quanto ao Lucas Cândido, que estava no banco, poderia ter jogado no lugar do Locatelli. Não, porque ele não tem a menor condição física para aguentar mais do que 30 minutos. Isso hoje é o seu limite. E ainda correndo riscos de se machucar novamente. Então, escalação de início correta, e hoje a leitura do jogo, e eu frisava isso com o jogo em andamento, no momento em que as alterações aconteciam, principalmente as 2 primeiras, do Marcos Júnior em lugar do Fecim e do Iago no lugar do Niltinho. Precisa a leitura de jogo. As outras foram mais circunstanciais. Por exemplo, Locatelli tinha cartão amarelo e estava marcando muito e já não tinha pernas. Entrou o Lucas Cândido. Rodrigão lutou uma barbaridade, estava extenuado, botou sangue novo.
João Veras. E o mesmo se aplica a Moisés, que inclusive sentiu um problema no pé, me parece que no tornozelo, mas não parece ser nada sério, e aí botou o Richard no finalzinho, talvez até mais para poupar o Moisés de um problema mais sério, lógico, já com o jogo definido em 3-0. Portanto, escalou dentro do possível, daquilo que ele tem, de forma correta para iniciar e mexeu de forma cirúrgica, precisa, com ótima leitura do jogo e leva um conceito bom. Gilson Kleina, com 200 e pedrada de jogos, dirigindo a Ponte, uma história já longa, uma história realmente bonita dentro do estádio Moisés Lucarelli. 30 segundos, o conceito a favor do seu Pombo, que apitou Ponte 3-0, lance capital do pênalti, ele apitou com muita precisão. E aí, Tigrão, como é que ele foi? Num primeiro momento, eu achei que tinha sido fora da área. Num primeiro momento. Depois, vendo, revendo, acompanhando no slow, achei pênalti. Portanto, ele acertou, mas um lance extremamente difícil. Muito difícil, porque começa fora, o carrinho é dado fora da área, mas o zagueiro erra o Iago, que ganha a vantagem, que prossegue na jogada, e aí o zagueiro já no chão ergue o pé, e aí toca o Iago, e aí com a vantagem já concedida dentro da área, derruba o atacante da Ponte de beirada de lado direito, pênalti. Portanto, um lance complicadíssimo. A gente aqui vendo 1, 2, 3, 14 vezes, é mais fácil. Ele, em tempo real, teve muita precisão e leva um conceito bom. Tigrão, grande Tigrão, parabéns para você pelo seu trabalho, comentários, um grande abraço, uma ótima semana, Tigrão, até a próxima. Valeu, Edu, um abraço para você, um abraço para os amigos da Bandeirantes, foi um prazer muito grande a gente aqui já no final do domingão, estar aqui participando desse sempre muito gostoso Jogo Aberto da Bandeirantes sob o seu comando. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tigrão comentando demais, hein? Espetacular. Ei, Tigrão, que cabeça, viu? Ô, amigo Lupe, então pra você, olha, você me desculpa, a coletiva do Kleina, então, fica pra amanhã, é isso? Amanhã a gente repercute o que disse o técnico Gilson Kleina, sempre demora um pouquinho pra chegar, né? Chegou agora há pouco, mas amanhã a gente coloca no ar aí pro ouvinte da Rádio Bandeirantes o que disse o técnico Gilson Kleina. Minha pergunta específica em relação aos números que você trouxe, a Ponte em 4 jogos, 9 gols, demorou 14 rodadas lá atrás para atingir esse número, né? A que se dá esse crescimento nos últimos jogos, principalmente em casa. E muitas outras perguntas foram feitas ao treinador da Macaca, que agora tem uma semana cheia de trabalho até o duelo contra o Vasco, domingo às 4 horas da tarde, lá no São Januário. Que dia que é? É domingo. Nossa, só a Ponte vai estar a semana inteira para treinar? Semana inteira para treinar. Nossa, Isso é bom, né, Edu? Mas que horário que é? Domingo? Domingo às 4. Às 4, horário tradicional? Hora do futebol. É o mesmo horário que foi no primeiro jogo. Tá. Aqui no Moisés. E para falar em Moisés, o Moisés saiu, né, mas não mas se preocupa, eu acho que foi mais para o jogo já estava ganho, né? Para preservar o atleta. Ele saiu ali com uma fisgada, mas o Moisés, a gente precisa ressaltar que mesmo não tendo base, Moisés vem de uma sequência de jogos interessantíssimas na Ponte Preta. Se não me engano, ele ficou fora de apenas um jogo da Ponte em 2021. Você conta desde a Série B, né, a temporada 2021, eu conto só a partir do Campeonato Paulista. Moisés ficou fora de um jogo só da Ponte, que foi contra o Ituano, nas minhas contas. Do restante, ele participou todos, entrando como titular ou durante o jogo, mas